Tá. Então, boa noite aos presentes aqui na sala, boa noite a quem está acompanhando pelo YouTube. Como eu expliquei aqui um pouquinho, eu coordenei durante 5 anos, junto com o Thiago e o Léo, o NESC, né, o Núcleo Especializado em Situação Carcerária da Defensoria Pública, de 2017 até o mês passado. E a ideia aqui, pessoal, é trazer um pouco da vivência do cárcere que a gente tem. Uma das principais atividades do NESC é fazer inspeções em presídios, né? Aqui em São Paulo tem 179 presídios. Eu brinco um pouco que é a Califórnia brasileira, né? O estado mais rico e também o que mais prende, até porque o direito penal é um braço do capitalismo, né? Então vou tentar trazer um pouco aqui umas informações de direito material e depois falar um pouco de umas atuações nossas, tanto de tutela coletiva quanto de tutela individual. Tá bom? Acho que se o Douglas estiver acompanhando ali no online e quiser começar pela primeira página, essa aqui é uma foto que a gente tirou no CDP Feminino de Franco da Rocha, uma inspeção que a gente fez em janeiro do ano passado, salvo engano. E até vou começar falando um pouco até de uma experiência que a gente teve em Franco da Rocha, né? Que acontece? Existem alguns mitos, e um dos mitos é que a pessoa presa, ela tá ali para comer e dormir de graça, mas não é bem assim, né? Inclusive, a terceirização do custo do aprisionamento é passado para as famílias. O estado de São Paulo é um estado com 45 milhões de habitantes. A maior parte da população mora na capital metropolitana, Baixada Santista, e a maior parte dos presídios está no que a gente chama de fundão. Está na região de Prudente, região de Araçatuba, região de Bauru, né? O que acontece? Acaba sendo terceirizado. O Estado não fornece alimentação, a gente vai ver depois com calma aqui alguns dados, alimentação adequada, kit de higiene, então assim, mulheres não têm absorvente íntimo, homens não têm sabonete ou aparelho de barbear, e também não tem roupa, né? Tem até a música do Racionais que fala do país da calça bege. E nessa inspeção de Franco da Rocha, eu estava ali num raio, né? Tinha umas pessoas, mulheres presas depois da grade, e eu ali do outro lado da grade, e aí uma moça falou assim: doutor, põe a mão no meu ombro, né? E aí eu coloquei a mão no ombro dela e estava com a camisa totalmente molhada, uma camisa branca, uma camisa tipo Hering assim, né? E aí o que ela me falou? Ela falou o seguinte, ela falou: doutor, eu só tenho uma roupa, então eu tenho que lavar a minha roupa e colocar a única roupa que eu tenho, né? Então, embora, inclusive, se a gente for pensar na Convenção de Genebra, né, nos tratados internacionais em relação à guerra, até o prisioneiro de guerra deveria ter comida e alimentação, mas infelizmente no estado mais rico da República não é o que acontece. Em abril desse ano, acho que até a Francisca encaminhou para vocês os materiais, né? Em abril desse ano a gente lançou 2 relatórios, a gente fez um seminário, né? Veio um professor de Barcelona, veio o ministro Gilmar Mendes, a gente lançou 2 relatórios. Um relatório das inspeções que a gente fez de 2014 a 2019 e outro relatório que eu vou abordar bastante hoje, até porque são dados mais recentes, das inspeções que a gente fez durante a pandemia da Covid-19, né? Durante a pandemia, o núcleo chegou a fazer aproximadamente, salvo engano, umas 70 inspeções ou mais, né? Esses dados aqui são os dados das primeiras inspeções que a gente fez. Então, são dados de 27 inspeções durante a pandemia. Tem algumas fotos aqui, né? De presídio, aí um colega, a gente estava usando os EPIs, né? No começo da pandemia a gente não tinha nem os estudos a respeito do que era o Covid, do que não era, então a gente, hoje em dia estamos indo só com uma máscara cirúrgica, mas a gente usava aventais, usava face shield, enfim. Então, pensar no sistema prisional paulista, aqui está considerando 202 mil pessoas presas, mas na verdade a gente tem um fenômeno que até a gente brinca um pouco, não vamos falar muito disso publicamente, etc e tal, mas o que acontece? No ano de 94, a gente tinha no estado de São Paulo 52 mil pessoas presas. E começou o encarceramento em massa, né? Então aí, 94, 2004, 2014, então em aproximadamente 20, 25 anos a gente tinha uns números só de subida, né? E a gente chegou no ápice em 2017. Em 2017, conforme dados oficiais da SAP e também do Infopem, a gente chegou em São Paulo a 240 mil pessoas presas. De uns anos para cá, por causa de processo digital, lista de custódia, começou a ter uma certa redução. E fundamentalmente por causa da pandemia, né? A gente levantou dados, por exemplo, não que os juízes estivessem soltando mais, inclusive vocês viram na mídia, né, que mesmo com a recomendação 62 do CNJ, os juízes praticamente não soltavam.
Mas aconteceu um fenômeno que começou a entrar menos pessoas no sistema. Então, esses dados aqui, que eram dados do começo do ano, os dados do mês passado, a gente chegou a 197 mil pessoas presas. Então, depois de uns 15 anos, a gente reduziu. Então, é um fenômeno novo, não está sendo abordado por alguns estudiosos, enfim, pela academia, mas é um fenômeno novo. Então, assim, a gente teve uma redução aí de aproximadamente 40 e poucas mil pessoas de 2017 para cá, ou seja, em 5 anos, né? Que é um fenômeno que vai ser estudado, mas, por hora, o principal elemento que a gente traz para essa redução da população carcerária de São Paulo é realmente a pandemia da Covid-19. Até porque a gente comparou dados de 2018 de 2019 e 2020, e durante a pandemia, são dados do DIPO, né? DIPO é o Departamento de Inquéritos Presos da Capital, né? Só tem na capital, não tem em outras cidades. E, ou seja, os juízes e juízes do DIPO, mesmo com a pandemia e com a recomendação do CNJ, eles soltaram de 2% a 3% menos pessoas do que no ano anterior, né? Ou seja, não é que os juízes soltaram mais pessoas, na verdade mudou um pouco a sociabilidade e menos pessoas entraram no sistema. O que eu falei um pouco das solturas, né? Dados levantados pela própria Defensoria Pública demonstram que mais de 27 mil processos, em apenas 5% dos casos houve soltura. Seja pedidos aí em relação a idosos, em relação a pessoas com comorbidades. Então a gente vê que o judiciário paulista, né, e inclusive a gente foi um pouco ingênuo, a gente trabalha há muitos anos com isso, né, o que a gente pensou? Quando começou a pandemia, a gente pensou, finalmente vão tratar as pessoas presas como pessoas, mas a gente foi muito ingênuo, na verdade aconteceu o inverso, né. E falando um pouco, já contextualizando sobre a tutela coletiva, o que acontece? Quando começou a pandemia, em março de 2020, as pessoas ficaram sem visitas. Então imagina, né? Elas não tinham ali alimentação, roupas, kit de higiene, né? E de março até novembro de 2020, aproximadamente 8, 9 meses, as famílias ficaram sem visitas presenciais. Então a gente entrou com uma ação civil pública em que a gente pedia a instalação de telefones públicos ou de uma visita virtual, né? Então, a gente conseguiu a visita virtual, online, que era também algo muito rápido, assim, de poucos minutos, que a pessoa falava com a família pelo computador, mas a gente não conseguiu os telefones públicos, que era algo muito mais eficiente, mais barato, não teria custo nenhum para o Estado, pelo contrário, os telefones seriam instalados de forma gratuita, mas, enfim, o Judiciário Paulista ele não é muito afeto a observar os mandamentos constitucionais, principalmente quando o público envolvido, né? A gente fala, por exemplo, de questões de habitação, questões de outros grupos mais vulnerabilizados, mas em relação às pessoas presas, assim como um pouco em relação a adolescentes internados, infelizmente, às vezes não são vistos como pessoas, né? Então, a ação ela foi parcialmente procedente e a gente conseguiu as visitas virtuais, mas infelizmente não a instalação de telefones públicos. E aí eu trago mais um detalhe em relação a isso, né? Em relação aos telefones públicos, por quê? Porque o Brasil ele tem 40% de exclusão digital, né? O próprio atendimento da Defensoria Pública durante a pandemia teve uma série de problemas, né? Então, seja por uma questão de exclusão digital, por não ter acesso à internet, celulares, computadores, seja por serem pessoas idosas e não terem acesso mesmo e etc. Então, assim, num cenário de 40% de exclusão digital, o telefone público ele seria uma saída, vamos dizer assim, mais eficiente para a observância do direito dessas pessoas presas, né? Algo muito interessante também, e aí eu volto a falar da ingenuidade, mesmo sendo um defensor público que fazia inspeção, que tem 15 anos de carreira. O que aconteceu? O João Trabalhador, né, ele falava que o nosso atual presidente era negacionista, mas ele foi tão negacionista quanto. O que aconteceu? Em janeiro do ano passado, já com uma vacina existente, a gente fez uma recomendação que os agentes penitenciários, hoje policiais penais, teve uma PEC, né, que transformou eles em policiais penais, artigo 144 da Constituição. A gente fez uma recomendação para o Estado que eles deveriam vacinar as pessoas presas e também os policiais penais. Pois bem, em janeiro do ano passado, eles aceitaram a recomendação, mas apenas em relação aos policiais penais. E a gente fez uma série de recomendações, tanto para a SAP como para a Secretaria de Saúde, e quando chegou em julho, a gente não teve outra saída. A gente teve que entrar com uma ação civil pública. E aí, o que acontece? A gente até tem um dado, né, que nos 5 primeiros meses de 2021, ou seja, já com a vacina, enquanto 2020 não tinha vacina, o número de mortes ele foi maior do que o primeiro ano de pandemia. Ou seja, o Estado escolheu matar essas pessoas.
Não era que eram pessoas esquecidas, etc. Então o Estado de São Paulo escolheu matar essas pessoas. E a gente entrou com uma ação civil pública. A gente tentou uma conciliação no TRF e o próprio acho que o cara não era o secretário, era o subsecretário de Saúde, falou numa mesa, assim, numa roda como essa, né, só que virtual, onde estava a Defensoria do Estado, a Defensoria da União, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e um juiz federal. Ele falou que não era uma escolha técnica, era uma escolha da gestão. Então, eles não colocar, embora no Ministério da Saúde colocasse as pessoas presas e a população de rua também, não só as pessoas presas, como um prioritário para a vacina, até pelas condições sanitárias em que elas vivem, houve uma escolha do Estado de não vacinar essas pessoas, né? E foi falado pelo próprio subsecretário, é uma escolha da gestão, não é uma escolha técnica científica. Pois bem, a gente entrou com uma ação civil pública, provando por A mais B, enfim, todas as normativas existentes que deveriam vacinar as pessoas presas. Eu e o Léo, a gente fez um despacho com a juíza, né, da Vara da Fazenda. Inclusive, aparentemente, pela conversa que a gente teve com ela, a gente não acreditava numa liminar. E no dia seguinte veio uma liminar. E aí eu trago um outro instituto, não sei se vocês já estudaram aqui, mas é um instituto, vamos dizer assim, resquício da ditadura, que é o instituto chamado da suspensão de segurança. Inclusive, a gente tem estudado esse instituto até para levar, eventualmente, enfim, tentar... vamos dizer assim, interpretar o instituto de uma outra forma. Por quê? É um recurso que o Estado entra, que não é um recurso, ou uma apelação, um agravo, em que ele é distribuído para uma Câmara, então há um sorteio ali pelo computador que vai para uma Câmara. Então, vai para a Câmara X e Y de direito público. É um recurso, a suspensão de segurança, que ele vai direto para o presidente do tribunal. E aí, a gente até em tom de brincadeira sempre falava, né, não vamos nem comemorar porque amanhã é um novo dia e amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, não deu tempo nem da gente fazer um despacho com o presidente do tribunal. A gente achou, inclusive, que o ex-governador, o Dória, ele não fosse entrar com essa suspensão de segurança porque, diferentemente de outros assuntos, né, em que você tem que fazer uma obra, vamos até abordar aqui outras questões também, tem que fazer uma obra, algo que demandaria um custo, né, um orçamentário. Na verdade, o Butantan... Desculpa. Na verdade, o Butantan já produzia vacina e não teria custo algum. Mas, mais uma vez, somos ingênuos. Então, o governador do estado entrou com esse recurso que vai direto para o presidente. E, infelizmente, existe uma relação promíscua. Eu acho que o adjetivo é esse, entre o executivo e o judiciário. Vocês vão lembrar que o presidente Manuel Castro, um presidente do tribunal uns anos atrás, ele falou numa entrevista que ele tinha que se humilhar e passar o pires para o governador. Então, assim, quem dá o orçamento é o governador e quem julga é o presidente do tribunal. Então, assim, não preciso dizer mais nada. Então, esse instituto, ele é um resquício de ditadura, uma coisa absurda. E em relação à ação civil pública, a gente entrou em relação à vacinação. A gente não pôde nem comemorar um dia ou nem despachar, em alguns casos até para despachar com a presidência, a gente fica sabendo que tem a suspensão de segurança, e aí ele suspendeu. Mas a gente criou um caldo político, né, que mesmo com a suspensão, depois de 1 ou 2 semanas começaram a vacinar as pessoas presas. Claro, elas estavam ali já no final da fila, né, estavam vacinando pessoas aí muito mais jovens e as pessoas presas ficaram. Então, assim, a gente tinha um contexto de pessoas que na sua maioria são jovens, são negras, são escolaridade, mas boa parte delas morreram, salvo engano, 82 pessoas, eram isso. Idosos morreram, pessoas com comorbidades morreram. Outro dado interessante, falando de novo do ex-governador, durante a pandemia da Covid-19, houve um corte de 14 milhões para o atendimento de saúde das pessoas presas e um corte de 31 milhões em produtos de higiene, como eu coloquei, produtos básicos de higiene, que pode ser absorvente íntimo, sabonete, enfim, aparelho de barbear e por aí vai. Ou seja, novamente o Estado, entendendo que a pessoa presa seria menos humana e não deveria ter o direito à saúde ou à vida garantido. Essa foto aqui desculpa, Francisco, eu estou esquecendo de falar para ele passar, para o Douglas, já é a foto da primeira inspeção, que eu estou aqui junto com o Léo e com o Thiago. Então, assim, o núcleo faz mais ou menos 5 ou 6 inspeções mensais, veio a pandemia em abril, e aí acabou que a gente teve que se adaptar, fizemos cursos com médicos em relação aos EPIs e tal, e a gente ficou aí 2 meses sem fazer inspeção. A primeira inspeção foi essa inspeção na P2 de Sorocaba, em junho de 2020.
Em 2020 a gente fez 10 inspeções, em 2021 41 inspeções, e em 2022 até o começo do ano, como eu falei, são dados de 27 inspeções, não de todas, a gente acabou fazendo aí no início 11 inspeções, aí aqui é uma colega fazendo um atendimento, a Suhaili, que começou hoje a coordenar o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, ela trabalhava no NESC com a gente. Aí um dado interessante, um dado com base nessas inspeções durante a pandemia, 81% das unidades prisionais elas estão superlotadas. Tem aqui uma foto, aquela foto inicial também, que é a foto, de novo, eu esqueci do Douglas, não sei se ele está passando os próximos, está passando? Tá, legal. Que é aquela foto inicial que eu comentei, que é no CDP de Franco da Rocha, uma unidade feminina. Então assim, aí eu fazendo um outro link aqui, em relação à superlotação, mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, eu não estava no núcleo, mas o núcleo entrou com uma ação civil pública em relação a 2 CDPs, que são centros de detenção provisória em Osasco, né? Ou seja, ali cabia aproximadamente 800 pessoas, só que tinha o dobro. A gente conseguiu uma liminar, a gente conseguiu uma sentença e houve o trânsito em julgado para determinar que no CDP de Osasco, nos 2 CDPs, poderiam ficar no máximo 1.000 pessoas presas. Inclusive, acho que vocês conhecem o desembargador Marcelo Semer, né? Que até brinca que nem parece juiz, mas enfim... ainda há juízes em Berlim, ele foi o relator. E aí, vocês vão vendo como funcionam essas relações promíscuas entre o Estado e o Poder Judiciário. O que o Estado fez? O Estado perdeu a apelação e ele não apresentou um recurso especial extraordinário, deixou transitar em julgado. Para nossa surpresa, depois de 4 anos da liminar, depois de 2 anos do trânsito em julgado, o Estado de São Paulo entrou com uma ação rescisória. Eu não vou entrar aqui nos meandros, né? Mas a ação rescisória, ela tem ali no CPP os artigos que apontam como se fossem números clausos, ou seja, a ação rescisória ela só vai caber naquelas hipóteses. Então falava como se teria acontecido um erro de direito e tal. E o Marcelo Semer ele foi expresso em relação a isso como relator, né? O que ele falou? Ele falou que não importa se houvesse, com a redução dos CDPs de Osasco, eventual aumento em relação aos outros presídios, até porque o que ele estava garantindo ali era a observância dos direitos humanos daquelas pessoas presas. Mas mesmo assim a gente provou numericamente, até porque como eu falei dessa redução do aprisionamento de 2017 para cá, que nos demais estados onde a Fazenda argumentava que haveria um aumento da população prisional da metropolitana por não estar recebendo em Osasco, a gente provou ali, enfim, pelos números da própria SAP, que na verdade houve uma redução. Numa ação rescisória, que dependeria dos números clausos, ou seja, nem caberia ação rescisória, o Estado conseguiu uma liminar na ação rescisória, agravamos, não ganhamos, e depois, inclusive isso agora está, salvo engano, a gente fez um recurso especial e extraordinário na rescisória, né? Então isso vai ser julgado ainda pelo STJ e pelo STF. Então é um exemplo de uma tutela coletiva em relação à superlotação, que a gente tinha ganho, e depois o Estado de São Paulo, infelizmente, numa ação rescisória, acabou conseguindo uma redução nisso, assim. Então, assim, juridicamente, vamos falar de questões políticas, mas juridicamente é algo, assim, absurdo. É algo que nem cabia uma ação rescisória, ganharam uma liminar e depois ganharam no mérito. Vou passar para o próximo slide, para o Douglas me ouvir aqui. Então, assim, essa foto aqui é no CDP de Limeira. Então a gente vê ali no meio de uma pandemia, né, pessoas ali amontoadas, eles até na gíria falam que eles estão dormindo em valete ali, né? E aí a gente levantou os dados, então assim, em 17% dos presídios havia mais de 200% de superlotação. Entre 100% e 150% de superlotação em 21% dos presídios e 69% dos presídios tinham uma superlotação entre 150 e 200, né? E aí, repetindo, infelizmente, é um lugar feito para morrer e não para viver. Um dado aqui também de 74% dos presídios não há distribuição de colchões, entre aspas. Eu falo entre aspas por quê? Quando a gente pega os documentos da licitação, não há uma compra de um colchão, né? Então, assim, um colchão ele teria que ter um revestimento, etc. Então, é o que a gente chama de um laminado de espuma. Então, assim, que não tem em quantidade suficiente, e como ele é um laminado de espuma, vocês vão ver aí um pouco mais pra frente também, onde a gente aborda um pouco isso. Inclusive, pegando um gancho, não sei se vocês viram, mas na semana passada saiu na mídia que uma pessoa, um homem jovem, as pessoas morrem de doenças curáveis, né? Não são que doenças não, como tinha Covid, etc. São doenças curáveis. Então, assim,
Um rapaz, um jovem de aproximadamente 20 anos, morreu na semana passada no CDP de Vila Independência aqui na capital, por causa de uma picada de escorpião, né? Ou seja, esses colchões, eles, até pelo superlotação, é um laminado de espuma, não há ventilação, não há luminosidade, eles ficam cheios de insetos. Então, assim, durante a inspeção, a gente usa máquina, não entra sem o celular, usa máquina fotográfica, então a gente faz fotos e filma. Uma inspeção que a gente fez agora em Florina, no interior, lá para fevereiro ou março, o Thiago, por exemplo, ele filmou um copinho cheio de baratas, né? Então, esse tipo de laminado de espuma, ele, enfim, é propício a esse tipo de... E aí a gente, depois, vamos ver mais pra frente também, o que ocasionou uma morte na semana passada, mas ocasiona várias doenças de pele, né, pelas condições de aprisionamento. E aí, o que é muito interessante, né? Essas pessoas do CDP de Limeira, a SAP falou pra gente que elas estavam em isolamento, quarentena. Mas quarentena seria um procedimento que a gente vai tomar por uma cautela à nossa saúde. Então, assim, meus pais são vivos, moram em Santos. No começo da pandemia, quando eu fui visitá-los, eu fiquei ali, não sei se 10, 15 dias sem sair de casa, fiz uma quarentena. Então, eu fiquei em casa resguardando minha saúde. Agora, o que foi colocado aqui não é uma quarentena. Então, assim, são pessoas que estão amontoadas em celas superlotadas, sem máscaras, né? Sem água, vamos ver mais pra frente também, sem kit de higiene, sem médico. Então, assim, não dá para chamar isso de quarentena ou de isolamento. Na verdade, as pessoas estavam ali amontoadas e, enfim, mais fácil que elas pudessem morrer ou não. E aí, elas ficavam os 15 primeiros dias ali presas, sem banho de sol. Então, banho de sol, que sabe o que é, até coloquialmente, ou seja, as pessoas ficam no pátio ali para tomar sol mesmo, né? Então, se o banho de sol já é algo importante para a pessoa presa antes da pandemia da Covid-19, com a pandemia, você precisa de sol para ter mais imunidade, enfim, algo até intuitivo. E aí eu vou fazer um link com o habeas corpus coletivo, e aí eu vou falar um pouquinho assim, existe na Constituição e no CPP o habeas corpus individual, todo mundo está acostumado no dia a dia, que, enfim, para observar a liberdade de locomoção. Não existe um habeas corpus coletivo em relação, desculpe, previsto na lei ou na Constituição, né? É uma criação jurisprudencial. Em 2018, a gente teve o famoso habeas corpus das mulheres, em que o NESC, junto com o NUDEM, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, e o NEIJ, que é o Núcleo da Infância e Juventude, foi amicus curiae. Então, para além das questões dogmáticas, etc., a gente trouxe vários dados muito interessantes. Depois daquele famoso habeas corpus de 2018, que me fugiu o nome aqui, mas depois posso mandar para vocês, existiam alguns habeas corpus, tanto no STJ quanto no STF, que estavam parados e algum despacho ali, não há previsão legal, etc. e tal. Depois do habeas corpus de 2018, o ministro Toffoli, era um habeas corpus que a gente tinha aí talvez desde 2013 ou 2014, enfim. A gente tinha um habeas corpus em que houve uma inspeção numa cidade chamada Martinópolis, que é o que a gente chama no Fundão, que é a região ali de Presidente Prudente, já perto do Mato Grosso do Sul, em que a gente pedia o banho de sol. Por quê? Porque as pessoas que estavam no castigo, que a gente chama de castigo coloquialmente no setor disciplinar, ou no seguro, que é um setor de segurança pessoal, ou seja, a pessoa está lá até porque foi ameaçada e etc e tal, então é um local onde está protegida. Eram verdadeiros calabouços. A gente ia fazer inspeção, tirava foto, filmava. Então eram ali, às vezes, celas sem janelas, celas sem iluminação natural ou artificial, não tinham lâmpadas, enfim. Então a gente conseguiu mostrar através dos relatórios e a gente conseguiu uma decisão em relação a Martinópolis, que foi, vamos lá, teve o habeas corpus coletivo em relação às mães, e aí o Toffoli tirou da gaveta nesse habeas corpus e mandou o STJ julgar. Ou seja, a gente fez um pedido em relação ao DECRIM de Prudente, depois, isso anos atrás, um habeas corpus no TJ, de São Paulo, no tribunal, e um habeas corpus no STJ, onde uma decisão que não havia previsão legal. Quando a jurisprudência começou a mudar em 2018, o Toffoli mandou o STJ julgar. Novamente, o STJ julgou sem julgar. E aí, enfim, às vezes a gente tem que contar com um pouco de sorte na vida, né? Porque... e aí o que houve? A gente fez um outro habeas corpus que aí caiu na mão do ministro Celso de Mello, que se aposentou agora recentemente, e aí inicialmente ele concedeu a ordem em relação ao presídio de Martinópolis, que a gente já tinha fundamentado e etc.
Posteriormente, a gente fez uma lista aí com 100 unidades prisionais em que não havia banho de sol no castigo, que a gente levantou esses dados durante as inspeções, e mais ou menos uns 60 ou 70 que não havia banho de sol no seguro. E a gente pediu a extensão dos efeitos, né? Vocês devem conhecer a defensoria, além dos núcleos temáticos, como situação carcerária, da mulher, do idoso, existe o núcleo de segunda instância e tribunais superiores, né? Tem 2 colegas afastados aqui em São Paulo e 2 em Brasília. Então, com o suporte do núcleo de segunda instância e tribunais superiores, a gente conseguiu despachar com o ministro Celso de Mello, o colega Rafael Mulerati, e para nossa surpresa e para nossa alegria, e aí transitou em julgado, não dá para ter uma promiscuidade entre o judiciário, o executivo, etc. Então, assim, o pedido que a gente fez, que era para estender o banho de sol para aquelas unidades, ele deu. E o segundo pedido, com mais dados, mais relatórios, a gente pediu a extensão dos efeitos para o estado de São Paulo inteiro. E, para nossa surpresa, o ministro Celso de Mello concedeu... Vamos lá, ele falou que não conhecia do HC, mas de ofício ele concedeu a ordem para o Brasil inteiro. Ou seja, uma atuação da Defensoria de São Paulo que acabou tendo repercussão no Brasil inteiro. Então, hoje em dia, em qualquer setor, seja castigo, seguro, a pessoa tem que ter no mínimo 2 horas de banho de sol. E por que 2 horas? Porque uma alteração da LEP de alguns anos atrás criou o chamado RDD, que eu entendo como anticonstitucional, mas enfim, existe na prática. Fizemos uma inspeção agora no RDD, eu acho que foi em abril ou maio. E aí o RDD fala que as pessoas teriam 2 horas de banho de sol. Ou seja, se alguém que está no RDD porque cometeu um crime doloso durante o cumprimento da pena, se vai ter banho de 2 horas, qualquer outra pessoa, enfim, por uma questão de lógica, né? Então a decisão foi muito interessante num habeas corpus coletivo de conceder no mínimo 2 horas de banho de sol em qualquer setor de qualquer unidade prisional do Brasil. Então, assim, foi uma atuação muito emblemática, assim, enfim, saiu bastante na mídia, que era só para São Paulo e acabou indo para o Brasil inteiro. Aí, Douglas, eu vou passar agora para o próximo slide. Estrutura física dos presídios, pessoal. O que acontece? Em 57% dos presídios inspecionados durante a pandemia, não há laudo do Corpo de Bombeiros, né? Vocês não entenderam errado, não há laudo do Corpo de Bombeiros, ou seja, é um equipamento público que não devia nem estar funcionando, né? Então, enfim, acho que não tem muito o que dizer, né? Inclusive, recentemente agora saiu na mídia, mais ou menos há um mês e meio, 2 meses atrás, talvez um pouco mais, num presídio na Colômbia que pegou fogo e morreram várias pessoas presas, né? Em 74% dos presídios, não há laudo da Defesa Civil. Então, ali um desmoronamento, alguma questão ali, enfim. Acho que não tem muito o que dizer. E em 70% não havia laudo da Vigilância Sanitária. Por isso que uma pessoa morre ali por exemplo, uma picada de escorpião. Estou esquecendo de pedir para o Douglas passar, mas acho que ele está passando. Falar um pouco de falta de ventilação e de iluminação. Então, quando eu citei agora há pouco o habeas corpus do banho de sol, a gente vê aqui, ó, na P2 de Sorocaba, uma pessoa que estava suspeita de Covid, ela está numa cela em que não há luz, né? Dá para perceber. E aqui também em Americana, num presídio, e você vê que as portas não são nem gradeadas, como alguns presídios, são chapeadas, né? Então, assim, não há iluminação artificial, natural, e não há circulação de ar. Então, em 68% das inspeções durante a pandemia, não havia lâmpadas nas celas. Então, assim, não há luz natural, não há luz artificial. Essa foto aqui, eu mesmo que tirei, da P1 de Guareí, na região de Sorocaba ali, você consegue ver metade da cela por causa do flash da câmera, mas você vê que as pessoas estão ali no escuro. Vou falar de outra ação civil pública. Vocês sabem o que é o GIR? Alguém sabe o que é o GIR? O que é o GIR? Uma galera que entra lá quando tem rebelião, coisa assim. Tá, O seu nome? Vitor. Então, pessoal, o Vitor falou que o GIR é um pessoal que entra lá quando tem rebelião, etc. É mais ou menos isso, né? O GIR é o Grupo de Intervenção Rápida. É como se fosse... Existe o choque da Polícia Militar, é como se fosse o choque da SAP, né? Que foi uma criação por resolução, que não deveria nem existir, mas agora houve uma emenda constitucional. Nesse dia, eu estava fazendo inspeção com a Gabriela e com a Amanda no CDP de São Vicente, em março do ano passado.
A gente parou o carro, colocando os EPIs, e nisso o GIR sai marchando com cachorros ali, com armas e etc. De vez em quando, assim, as inspeções elas são feitas sem prévio agendamento, é uma prerrogativa da nossa lei complementar, tanto estadual quanto nacional. Então, e às vezes a gente dá uns flagrantes como esse. Então, o que a gente sempre ouve das pessoas presas, a gente fez uma audiência pública em 2018 também com familiares, é o que a gente constata quando a gente faz as inspeções. Então as pessoas falam, não, o GIR entra lá e rasga pertences pessoais, e molha pertences pessoais, e rasga a foto do filho, rasga a foto da mulher, coisa assim que acho que nem o Hitler seria tão criativo. E aí a gente entrou em São Vicente, assim que a gente, antes da muralha, né, porque tem um prédio administrativo, depois tem a muralha e os locais de aprisionamento, a gente viu já ali um carrinho cheio de coisas. Então eram cobertores, eram lençóis, que as pessoas já não têm roupa e o GIR vai lá e entre essas confisca tudo. Quando chegamos ali no setor de castigo, e aí são essas fotos aqui, então numa cela que é para viver um ser humano, havia 8, né? Então vocês terem uma ideia, ou seja, 800% de superlotação, né? A gente falou aqui de 200%, mas nesse caso específico dessa cela eram 800% de superlotação. E aí falando do GIR ainda, no final de 2018 a gente fez uma audiência pública no começo de 2018, aqui na Defensoria da Boa Vista. Foi o recorde, assim, tinha acho que umas 300 pessoas, tanto no auditório quanto no mezanino em cima, a gente estava passando ao vivo ali. E a gente levantou uma série de provas, enfim, estudamos o tema. No final de 2018, o Ministério Público, o Eduardo Valério, que era um promotor agora que está como procurador, junto com o Bruno, a gente conversou, eles entram com uma ação civil pública. Por uma questão de estratégia, a gente não assinou junto, mas entrou como assistente desse consorcial, para ser parte também na ação. Para vocês terem uma ideia, a inicial do Ministério Público citava a expressão Defensoria Pública mais de 30 vezes, né? Grande parte do que eles faziam era com base nos próprios relatórios de inspeção. E o que acontece? A gente falou um pouco do GIR, não sei se vocês viram fotos já e tal, mas o GIR, o que acontece? Eles entram sem identificação na roupa, mascarados, com cachorros, com caquetete, com máscaras, com gás de pimenta, com tiros de bala de borracha, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu estive com o Thiago Léo na P1 de Avaré, onde de acordo com a SAP está o segundo escalão do PCC, o primeiro estaria em Venceslau, a gente chegou lá e não queriam deixar a gente entrar. A direção, mas como assim? Tem um prerrogativo e tal. Chega uma hora que você não pode chutar a porta e entrar, né? A gente entrou no setor de enfermaria e no seguro e não deixaram a gente entrar nos raios. Pois bem, voltamos para São Paulo, fizemos um pedido judicial e a juíza falou, não, eles têm prerrogativa de entrar e voltamos depois de alguns dias. Quando voltamos, havia pessoas sem dentes e a gente documentou isso com fotos, e boa parte das pessoas com várias marcas de tiro de bala de borracha pelo corpo, né? Então assim, o GIR é alguém que entra mascarado, parece tudo menos algo democrático, né? Sem identificação. Então o que a gente pedia nessa ação civil pública, né? Foi uma ação civil pública antes da PEC, que transformou os agentes penitenciários em policiais penais. O Ministério Público não, a gente pedia a extinção do GIR, porque ele não foi criado por lei nem pela Constituição, mas é um pedido que com a PEC ele ficou sem sentido. E aí foi uma sentença que saiu há 10 dias atrás, 2 semanas. E tanto a gente quanto o Ministério Público a gente pedia, primeiro, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e para o Judiciário, ou seja, os órgãos de execução, serem intimados previamente ao GIR, foi deferido. A gente disse que eles não podem usar máscaras, que não podem ter não identificação. Então, assim, foram uma série de pedidos, né? As incursões serem filmadas. E aí eu abro um parênteses e coloco, de 1 ano e pouco para cá, quando os policiais militares começaram a andar com as câmeras no colete, a letalidade diminuiu muito, né? E aí a gente traz um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dos anos 2017 e 2018, que 75% das pessoas que sofrem, né, que morrem por letalidade policial são negras, né? Nós temos o país da escravidão. Mas não só, os policiais também pararam de morrer, né? Então assim, é uma política pública e não tem como você dizer que não funciona. Então, ou seja, o que aconteceu no ano passado em relação aos policiais, a gente já sustentava há muitos anos em relação ao GIR. Também que eles tenham que usar uma câmera, né? Porque se já é difícil a sociedade saber o que acontece numa quebrada, mas numa rua, imagina saber o que acontece num lugar invisível como é o cárcere. Então, mais sentido do que policial militar ter a câmera, claro que faz todo sentido, é os agentes do GIR, os policiais penais, terem essa câmera. Então, foi uma ação civil pública, depois posso encaminhar o material para vocês também,
que você vê, né, depois de 4 anos de trabalho, de alegações, etc., a gente conseguiu essa ação civil pública também em relação ao GIR. E aí eu trago aí algumas fotos como de rachaduras, vazamentos, insetos e outras pragas, citei aqui já. Enfim, as fotos falam por si só que não é um lugar para ser humano ir no banheiro. Isso aqui é o CDP de São Vicente, enfim, entupido, sujo, etc. No CDP de Limeira, que é a próxima foto, ou seja, no teto cai goteira, cai água nas pessoas que estão ali. Então colocam sacos plásticos, lençóis, enfim. Uma inspeção também feita durante a pandemia. E aí eu vou fazer um gancho com uma outra ação civil pública, não sei se vocês acompanharam isso, pessoal, mas assim que o Dória assume, em janeiro de 2019, a primeira reunião que eu, o Léo e o Thiago tivemos com o novo secretário, era o Lourival e veio o Nivaldo, que era um coronel da Polícia Militar. Ele falou que uma das principais bandeiras do governador era a privatização dos presídios, né? Agora, a privatização, primeiro, ela é ilegal, né? Você não pode privatizar o poder de polícia, né? Além de ser ilegal, a gente provou por A mais B que ela é mais cara. E além de ser mais cara e ilegal, ela é ineficiente. Então, se a gente pegar os massacres que aconteceram uns anos atrás, Pedrinhas do Maranhão, Contagem em Manaus, a gente pode citar vários outros exemplos, são presídios onde eram privatizados. Então, assim, vamos lá. É ilegal, é inconstitucional, é mais caro e é ineficiente. Então, assim, por que razão o governador ia querer fazer isso, né? E a gente sabe que a indústria das armas, né, o terceiro maior empregador do mundo, depois do Walmart e da Foxconn, é uma empresa, que acho que é a G4S, que é uma empresa que, além de trazer seguranças para os grandes astros assim, do rock, de pop, etc. e tal, ela trabalha com privatização de presídios na África do Sul e na Austrália. Então você começa a ver, é ineficiente, é mais caro e é ilegal, inconstitucional. Quais seriam as razões que levariam a isso? Eu não consegui descobrir assim, mas eu desconfio que seja, porque tanto o presidente quanto o ex-governador são financiados, enfim, por indústria de armas e etc. E aí eu faço um gancho com a CP da privatização, que foi uma ação civil pública que a gente também ganhou em primeira instância, e aí a apelação foi julgada algumas semanas atrás, e perdemos, e agora o Lucas vai levar para Brasília, e fundamentalmente, eu vou dar um exemplo assim que vai ficar muito nítido, né? Então, assim, o contrato que queria privatizar esses 4 presídios aqui em São Paulo, o que ele falava? Ele falava que tinha que ter um mínimo de pessoas presas. Ou seja, os Estados Unidos privatizou os presídios e ele viu que houve um hiperencarceramento e um dos motivos era a privatização dos presídios, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, assim, claro, para mim é muito nítido, o poder de polícia, enfim, até mesmo o Código Tributário Nacional explica um pouco sobre o poder de polícia, etc., ele não pode ser transferido para o particular. Então, vamos imaginar que eles transferiam tudo, né? A questão de segurança, a própria revista E o Estado falava, não, a gente não está privatizando o poder de polícia. Então, a própria revista das pessoas presas, a revista dos visitantes, que iam fazer eram agentes privados, né? E esses agentes privados, o que eles iam fazer também? Eles iam ter técnicos, vocês já ouviram falar dos famosos exames criminológicos, né? A gente fez uma inspeção agora no final de junho, na chamada W2, que é em Venceslau, onde estaria, de acordo com a SAP, o alto escalão do PCC. E aí, uma das principais reclamações, teve as 2 principais reclamações. Uma que familiares, eles fazem as visitas dentro das celas. Então, assim, imagina crianças dentro das celas, trancadas, 2, 3 famílias. E outra principal reclamação foi em relação ao exame criminológico. O exame criminológico, ele não tem previsão legal. LEP, Código Penal, CPP, Constituição, não há previsão legal nem constitucional. Foi uma criação jurisprudencial, uma analogia em Malampar. Enfim, você pode trazer várias ideias em relação a isso. E o que acontece? As pessoas ali em W2, elas estão presas há 20, 25, 30 anos aproximadamente. Então, assim, os exames criminológicos são modelos. Quando a gente fala, tem modelo de peça, modelo de HC, então modelos, né? E aí, voltando para a privatização. O que acontece? O exame criminológico, na privatização, ele seria feito
por um particular que ganha a licitação. Quanto mais pessoa presa, mais a empresa vai ter grana. Ou seja, você deixava na mão da empresa a decisão, claro, o juiz tem que endossar ou não depois, mas a decisão de soltar ou prender alguém. Então acho que esse exemplo do exame crinológico é o exemplo mais absurdo que na prática já é, mas mais ainda, a pessoa presa virou um produto, né? E aí eu volto lá, a gente tinha ganhado essa ação civil pública em primeira instância, mas em segunda instância, o que aconteceu? A gente perdeu essa apelação e agora o núcleo aí fez os respectivos recursos para levar isso para o STJ e para o STF. E aí eu cheguei na ACP da privatização por quê? Quando começou esse debate, vocês conhecem os CRs? Alguém já ouviu falar dos CRs? Não? Não, tá. Os CRs, eles são presídios onde há menos violações de direitos. Então a gente tem CDPs, detenção provisória, CPPs, semiabertos, progressão penitenciária, e tem as Ps, que são as penitenciárias de regime fechado. Os CRs, eles são mistos, pode ter pessoa presa provisória, pode ter de semiaberto, etc. e tal. Em São Paulo tem aproximadamente 20 ou 22. Nesses CRs, não é que cabe 800 e tem 1.000, 2.000. Nos CRs, se você entrar no site da SAP, são lugares menos lotados. Então, aí são lugares onde vão caber 200 e tem 220, né? E aí, o que a gente fez? Quando o Dória veio com essa ideia de privatizar os presídios em 2019, a gente até focava menos nos CRs das inspeções. Até porque a gente queria fazer inspeções onde havia mais violações de direitos. E a gente começou a fazer inspeções nos CRs, por quê? Para mostrar por A mais B, que, enfim, além de constitucional e legal, de mais caro, que um equipamento ele pode ser público e pode ser mais eficiente, né? Fala-se muito das APACs em Minas Gerais, mas são locais onde há um proselitismo religioso e é privatizado, né? Então, assim, você vê muita gente aí boa até e tal, elogiando as APACs. Então, essa foto aqui, na foto de cima, é o CDP de Santo André, onde, enfim, a foto fala por si só, sujo, enfim, falta d'água e tal. E no de baixo é o CR masculino de Birigui, onde a gente fez uma inspeção e você vê ali que é uma pia que tem uma condição sanitária mais adequada, ou seja, dá para você ter algo público, né, que seja de melhor qualidade. E aí eu vou trazer um exemplo que a gente tem conversado muito nos últimos meses. Porque quando o Dória assumiu, faltou ele privatizar só a mãe dele. Ele queria privatizar a Sabesp, a Implaza, os parques, né, os parques públicos, Pacaembu, etc. e tal. E aí, vamos lá, ele queria privatizar o Butantan, né, a gente está falando de preço aqui, mas enfim, ele queria privatizar o Butantan. E aí, passados alguns meses, o Butantan fez a vacina e começou a ser o principal marketing do próprio Dória. Então, assim, a gente vê um pouco, né, muito no Brasil essa discussão, desde Fernando Henrique, etc., em relação à privatização. O que a gente trouxe? Em relação à questão prisional, a privatização, para além da qualidade, em relação aos serviços, ela é incondicional e por A mais B a gente provou que dá para ser público e ser mais eficiente, como no caso dos CRs. A gente falou um pouco de... Douglas, passei para o próximo que tem o percevejo na mão. A gente falou um pouco aqui das questões dos insetos, citamos o caso da semana passada do escorpião. Então aqui, a gente viu uma infestação de insetos. Então aqui é a P1 de Guareí. Foi uma foto que acho que o Thiago tirou, em que ali você vê um inseto na mão da pessoa, né? Aqui também, copinhos ali com insetos. E aí foi o que eu falei. Eu passei já para outra foto, Douglas, as fotos 4, 3 e 4, 4. Então, por coincidência, inclusive, a atual coordenadora do núcleo, que é a Mariana Borgherese Duarte, que começou a coordenar o núcleo hoje, né? O mandato do Léo acabou na sexta-feira passada. Ela deu até, acho que saiu no R7, ela deu uma entrevista e tal, e a gente citava que no ano passado, inclusive eu fui o relator dessa inspeção, no dia 11 de junho do ano passado a gente fez uma inspeção no CDP de Vila Independência, onde o rapaz morreu agora na semana passada pela picada de escorpião, e foi o que eu falei no início, né? Então assim, a gente tem os laminados de espuma, a gente tem os insetos, e aí as pessoas têm doenças de pele, né? Então assim, é uma escolha do Estado, né? E aí, agora, passando aqui, Douglas, para a próxima foto, aí foi também uma inspeção que eu fiz com o Leonardo e o Thiago, aqui na capital, no Belém 2, no CDP, em que tinha, enfim, essa aranha aí, né? Então, quando vem a mídia falar, né, saiu acho que na Ponte de Jornalismo primeiramente, que uma pessoa morreu picada por um escorpião, né, talvez para quem não está acostumado com cárcere igual a gente que conhece lá
toda aquela situação, aquele cheiro, a pessoa poderia se espantar, né? Mas, infelizmente, não é uma exceção, é a regra. A gente vê essa aranha aí, que eu não entendo de aranha, não sei se é venenosa ou não, mas ela é gigante. E aí, pessoal, falar de assistência à saúde, né? Nenhuma das unidades prisionais que a gente inspecionou durante a pandemia tinha equipe de saúde completa. E o nome é equipe mínima de saúde. Por quê? Como o próprio nome diz, ela é o mínimo. Então ali vai ser um médico, X enfermeiros, X auxiliar de enfermagem, um dentista para uma população às vezes que é de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. E aí 48% dos presídios inspecionados durante a pandemia não tem médicos. O que acontece? As pessoas morrem. Mesmo antes da pandemia, a cada 19 horas morria uma pessoa presa em São Paulo, mesmo antes da pandemia, dados aí de 2019 para trás. E aí vou trazer também um exemplo. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública estadual, porque existe uma normativa nacional e uma normativa estadual, que as pessoas têm que ter equipe de saúde nos presídios. Então foi uma ação civil pública, que eu não vou lembrar se foi em 2012, 2013, processo físico ainda, antigo, né, de, 20 volumes, da última vez que veio para o núcleo à vista. E o Ministério Público entrou com uma ação civil pública a nível estadual, para o estado inteiro, e a gente já tinha entrado na época com uma ação civil pública em relação ao Osasco, também por equipes de saúde. Elas foram apensadas e a gente conseguiu, em primeira instância, uma ação procedente. Ou seja, o judiciário falou, as pessoas presas são pessoas, elas têm que ter saúde e vida. E a gente, como eu disse, a gente é um pouco ingênua, mesmo 40 anos na cara, grisalho, fazendo inspeção há 8 anos. O que aconteceu no começo do ano agora? A apelação da Fazenda foi julgada procedente. Ou seja, o Estado de São Paulo disse que as pessoas presas, talvez não sejam pessoas na visão dos embargadores, não têm que ter direito a médico, a dentista, a psicólogo e etc. Enfim, acho que pelo rosto de vocês, eu não estou vendo o pessoal do YouTube, mas pelo rosto de vocês é triste e é intuitivo isso, né? Então, essa foi um outro exemplo de tutela coletiva, né? Em que depois de 10 anos, a gente lutando, embargos, contestação, alegações finais e etc., contra razões, a gente chegou agora. Então, o núcleo vai levar, assim como o Ministério Público é parte, vai levar isso para um recurso especial ou extraordinário, mas sabendo, né, igual nos demais casos, que aí você não vai analisar a prova, dependendo como foi escrito o acórdão, você não vai conseguir reverter isso. Então, se transitar em julgado, o Estado de São Paulo, pelos seus poderes, disse que a pessoa presa tem que morrer. Um dado interessante, teve essa inspeção, acho que foi o Léo, o Bruno Paris e mais uma colega, não lembro agora. Houve uma inspeção na PFC, que agora acho que mudou um pouco o perfil, mas era onde ficavam as mulheres estrangeiras presas aqui na capital. E a gente está falando um pouco de saúde, né? Então tinham 606 mulheres, 2 grávidas, 22 lactantes, ou seja, 22 crianças vivendo ali no cárcere, né? Até porque a gente sabe que, a gente falou um pouco do HC coletivo aqui, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o juiz de primeira instância, enfim, não aplicam a legislação em vigor. E aí sem nenhum médico especialista. Então, sem um médico especialista na saúde da mulher ou na saúde da criança. Então, além de falar que as pessoas presas podem morrer, aqui no caso a gente tinha 22 crianças vivendo nesse local. E aí outro dado também, 22% das unidades inspecionadas não tem dentistas. E aí, Douglas, passei para a próxima foto, aí que tem um pé de uma pessoa com uma lesão. É uma inspeção que foi feita em agosto de 2020, no CDP de Pinheiros 2, aqui na capital também. E aí, depois das inspeções, via de regra, a gente faz 2 pedidos para o juiz corregedor, né? Um basicamente de casos individuais de saúde e outro em relação a questões coletivas, até para a gente poder instruir melhor eventual ACP, né? Porque às vezes a gente oficia, a SAP não manda a informação, mas com o judiciário requisitando manda. E aí, dessas 27 inspeções, cujo objeto aqui é esse relatório, a gente listou 1.395 pessoas com doenças graves. Então, por exemplo, fizemos uma inspeção na unidade X e pedimos ali tratamento de saúde para 100, 200 pessoas. Aí eu vou dar um exemplo, a próxima foto, Douglas, enfim, pela careta das pessoas aqui presentes, você vê, essa inspeção eu fiz com a Gabriela e com a Amanda em março do ano passado, no CDP de São Vicente. E aí,
não sei quem conhece a região ali da Baixada, era um calor, a gente estava lá de roupa social, etc, com os EPIs, então era um calor assim desumano, assim, de sensação térmica de mais de 40 graus. A gente tirou foto, a gente fez vídeos, as celas tinham 12 camas e eu cheguei a tirar foto de cela com 43 pessoas. Enfim, eu queria ter trazido algo mais leve aqui para esse debate, pessoal, mas enfim, é difícil, né? A gente até brinca que a gente é um pouco mensageiro do caos, a gente só traz miséria. O que aconteceu? No CDP de São Vicente, a gente fez esses dois pedidos, um de questões coletivas, um de questões individuais, e a gente fez um pedido ali que era tratamento de saúde para mais ou menos umas 120 pessoas, né? Saiu muito na mídia, tem a mídia regional ali da Baixada e tal, saiu muito nos jornais, na TV Tribuna, que é a filha da Globo lá na Baixada Santista. E aí, uma dessas pessoas falou assim para mim, doutor, eu acho que eu tô com TB, né? TB é uma gíria para tuberculose. É uma doença que se você... curável, né? Que se você não mora na rua e não está preso, ninguém tem, né? Salvo alguma exceção. Aí voltando ao que eu falei agora há pouco, né, pessoal? As pessoas morrem por doenças curáveis. E não é alguém que estava esquecido. O que aconteceu? A gente fez um protocolo, um pedido, eu fui o relator dessa inspeção. Toda inspeção tem um colega ou uma colega que é relator. E aí a gente apresentou o pedido de providência ali para tratamento de várias pessoas para o juiz corregedor do DECRIM Santos. E a juíza daquele despacho padrão, oficia SASAP, não leu, não se atentou à gravidade de alguns casos ali. O que aconteceu? Essa pessoa morreu. Então, não é alguém que estava esquecido, né? Que há uns anos atrás a gente via no Fantástico. Ah, não, a pessoa morreu ali no presídio tal, no estado tal, que estava esquecida. Não é esquecida. A gente falou o nome. Nesse caso aqui não tinha foto porque não era lesão, era uma doença respiratória. Mas a gente falou o nome e a matrícula. Então, assim, o que aconteceu ali? O juiz ou a juíza quis que a pessoa morresse. Assim, não tem outra situação. Não era uma questão... de culpa, no sentido assim, eu estava esquecido, não estava sabendo. Não, a gente fez uma lista, provou por A mais B. Então, assim, infelizmente, as pessoas presas aqui em São Paulo, elas estão lá para morrer. E um dia pode ser o seu filho, a sua mãe, a sua mulher, né? Mas acho que, enfim, isso não toca o pessoal de toga ali. E aí, outra questão de saúde que a gente tem é a ausência de medicamentos, né? Então, até aqui na legenda, né, penitenciária masculina de Guareí 1, abre aspas, os únicos remédios fornecidos são dipirona e paracetamol. Pessoal, eu faço inspeção desde 2014, desde a deliberação do Conselho Superior que criou a política de inspeções. Essa frase, toda inspeção a gente ouve. Na verdade, a gente não ouviu no RDD, mas a gente vai entender um pouco melhor isso com o passar do tempo. E o Léo, que é o ex-coordenador do núcleo, cujo mandato acabou na última sexta-feira, ele mandou um relatório esses dias, porque ele está fazendo mestrado na área de criminologia, etc. e tal, um relatório do Chile, a mesma coisa. Em espanhol, mas as pessoas falam, não, só tem paracetamol. Então, assim, é muito recorrente, as pessoas falam que não tem remédios. E quando tem, para qualquer tipo de doença, são só esses dois medicamentos. Aí a próxima foto, Douglas, tem um senhor cadeirante e um outro com uma bolsa de colostomia. Né? Em cima é o CDP-2 de Pinheiros, um homem paraplégico com sonda para urinar. E embaixo, o CDP de São Vicente, uma pessoa com bolsa de colostomia e com uma lesão infeccionada. Essa foto de cima, pessoal, esse cara ele ia fugir, o que o artigo 315 fala que não pode mais usar com a reforma de uns anos atrás, né? Você não pode dar uma decisão de prisão preventiva com argumentos genéricos, né? Que servem para qualquer caso, né? E aí já vai falar, não, ordem pública, aplicação da lei penal, etc e tal. Esse cara, tetraplégico, com uma sonda para urinar, esse cara é perigoso? E aí eu abro um parênteses, pessoal, porque existem os mitos da prisão, né? As pessoas presas, elas são perigosas, elas são, enfim, os crimes são violentos. 40% das pessoas presas em São Paulo, ou seja, 80 mil pessoas, estão presas por venda de drogas. Então, se você pode ir num boteco e comprar álcool, mas você não pode comprar droga. Então, assim, um crime sem violência e grave ameaça. 11% estão presos por furto, não roubo, furto.
8% estão presos por homicídio, ou seja, no estado de São Paulo, a gente tem mais pessoas presas por furto do que por homicídio. A gente, inclusive, ajudou a deputada Tarília do PSOL, ela apresentou um projeto de lei no ano passado, um projeto de lei que falava do furto de bagatela, do furto famélico, até porque a gente estava numa pandemia, as pessoas estão passando fome aí. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Mas esse senhor aqui em cima, a gente pediu tratamento de saúde para ele também, etc. Mas ele, enfim, ele estava preso, ou está preso ainda, ou não sei se está vivo, mas enfim. E aí, pessoal, falar um pouco do impacto da pandemia. Então, assim, as unidades inspecionadas são alvo desse relatório. Pelo menos 74% tinham caso de Covid. Dados oficiais da SAP, que não são com base nesse relatório, mostrou que 91% dos presídios tinha gente que contaminou com Covid-19. Isso porque não há testagem em massa. O que ocorreram foram algumas testagens esporádicas. Então, por exemplo, a gente fez uma inspeção em Guareí, não lembro se era P1 ou P2, no final do ano de 2020, onde deviam ter mais ou menos 1.800 pessoas presas. Na testagem esporádica, que não é uma testagem semanal, etc. e tal, deu que das 1.800, 1.000 e poucas estavam contaminadas. Como falei, a maioria eram jovens, negros, sexualidade. Se tivesse um idoso ali, etc., morria e como morreram. Então a gente vê aí que tinha unidade, 22% das unidades inspecionadas tinham entre 20% e 50% das pessoas contaminadas, né? Isso mesmo com a subnotificação e as poucas testagens. Isolamento, pessoal, que eram feitas para 10 ou 12 seres humanos, tinham 50 pessoas, né? Você não precisa dizer mais nada. Sobre racionamento de água. Eu falei aqui no começo da nossa conversa, né? Até a Convenção de Genebra, às vezes isso até cai em prova, coloquem um asterisco aí, ela fala que o prisioneiro de guerra tem que ter água e comida. O que acontece? A SAP fala, né? A gente vai lá e dá entrevista, depois a SAP vem o secretário e fala, não, tem água. Não, a gente vai lá, gira a torneira, gira o chuveiro e filma, e não sai água. Então não é uma alegação da pessoa presa, é uma constatação por um servidor público que tem presunção de legalidade e legitimidade do que a gente faz. Então você vê ali que o fornecimento de água em alguns locais eram por poucas horas. Então assim, em 21% das unidades era menos de 1 hora por dia. A gente não tem que falar mais nada. Aí, pegando um outro caso de uma ação civil pública também mais antiga do núcleo, não vou lembrar o ano, mas aí já faz aí, não sei se foi 2013, 14. Não eu, né? Mas o núcleo fez uma inspeção em um CDP de Praia Grande, uma cidade também, para quem conhece, muito quente, etc e tal. Um CDP superlotado. E aí verificou-se que não tinha água. A Defensoria entrou com uma ação civil pública, não ganhou, apelou, não ganhou, fez o recurso extraordinário, não ganhou, transitou em julgado. Ou seja, o juiz da Fazenda de São Vicente, uma Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal disseram que a pessoa presa não tem que ter água. Enfim. Então também é um outro exemplo de tutela coletiva, né? Mas que nesse caso concreto ela foi pouco eficiente. Aí eu passei, Douglas, para a próxima slide aqui. Em 70% das unidades prisionais inspecionadas não havia água. Teve unidade, e aí, salvo engano, era a primeira unidade que a gente inspecionou, era a P2 de Sorocaba, que é inclusive uma unidade que tem muitos idosos, até porque é um perfil de crime sexual. 45 minutos de água por dia para 20 pessoas presas numa cela. Enfim, é o que eu costumo dizer, o Hitler ele não seria tão criativo. Tem uma ação civil pública, pessoal, muito famosa do núcleo, que eu acho que ela foi ajuizada em 2012. Né? Na época, acho que os coordenadores eram o colega Patrick Casseiro, professor, né? Bruno Chimizo e Verônica Cionti. Entraram com uma ação civil pública por quê? Aqui em São Paulo, região metropolitana, faz muito frio. Para quem conhece o Vale do Paraíba, região ali de Potim, Tremembé, São José, Taubaté, onde tem muitos presídios, também faz muito frio.
Ela ficou conhecida como ação do banho quente, mas na verdade é o banho em temperatura adequada. E eu vou trazer um exemplo. Fiz uma inspeção num CPP, num semiaberto de São Vicente, junto com a Maiara e a Mariana, em fevereiro desse ano. Muito calor, São Vicente, muito calor. Lá, como é um presídio que foi inaugurado no ano passado, tem a possibilidade de temperatura adequada. Só que para torturar, para desumanizar, o que acontece? Não tem banho frio, só tem banho quente. Então, a ação civil pública, que ficou conhecida como ação civil pública do banho quente, na verdade é uma ação que pede banho em temperatura adequada. Então, se está 40 graus em São Vicente, as pessoas querem tomar banho frio ou banho gelado, enfim, o que seja. Então, o que acontece é, dos 27 presídios inspecionados que foram objeto desse relatório aqui, apenas um deles oferecia banho quente, né? É uma ação civil pública que ela vem aí de muitos anos, que a gente ganhou em primeira instância, e existe um entendimento que não caberia recurso especial, isso é um entendimento sedimentado no STJ, que não caberia recurso especial contra a decisão de liminar. Teria que ter uma decisão, um acordo, uma decisão colegiada para caber um recurso especial. Mas na época ainda dos colegas que coordenaram o núcleo de 2017 para trás, eles conseguiram, através de um recurso especial que caiu com o ministro Herman Benjamin, derrubar uma decisão aqui liminar do TJ e conseguiram um banho quente. Então, durante muitos anos, essa famosa CP do banho quente, ela foi assegurada por uma decisão de um recurso especial em sede de decisão interlocutória, né? Veio uma sentença no ano passado de procedente, saiu na mídia e tal, do banho quente. O Estado apelou, o processo não foi julgado. A gente volta a falar da relação promíscua entre os poderes, entre o judiciário e o executivo. Fizemos uma reunião, na época eu e o Leonardo, o ex-coordenador, porque a Fazenda ela queria um acordo. E qual que era o acordo? É o que a SAP vem fazendo, as inspeções dos últimos meses e do último ano mostram isso, de colocar 4 chuveiros quentes no pátio, no banheiro do pátio. Só que as pessoas não vivem no pátio, elas vivem nas celas. E a hora mais fria, como agora está frio aqui hoje, né? É no começo da manhã ou no final de tarde de noite. Mas se a pessoa fica trancada e só sai da tranca das 8 da manhã às 11 da manhã, na maioria dos lugares, por exemplo, ou da 1 às 16 horas, ela não vai ter acesso ao banho quente. Então assim, o banho ele tem que ser onde a pessoa mora, se a pessoa mora na cela. E ainda que não houvesse a questão da pessoa estar na chamada tranca, como é que num raio onde podem ter, sei lá, 400, 500 pessoas, a pessoa vai tomar banho em 4 chuveiros? Não dá tempo. Então, assim, obviamente não fizemos um acordo porque, enfim, a Procuradoria-Geral do Estado e a SAP estavam querendo enrolar a gente. A gente falou, não, o banho quente tem que ser universal. Não houve um acordo extrajudicial no começo do ano passado, como a gente chegamos a nos reunir para falar sobre esse acordo. E agora, recentemente, sei lá, no final do ano passado, o que o Estado pediu? O Estado pediu a suspensão do processo. Não há, se você pegar o CPC, as causas de suspensão do processo, elas estão ali também em números clausos. E o Estado pediu a suspensão do processo alegando que estaria implementando o banho quente. Mentira, acabei de explicar. E o Tribunal de Justiça, sem previsão legal, a gente escreveu na ação, isso é litigância de má-fé. Colocamos nossa manifestação assinada pelos coordenadores do núcleo. E o desembargador relator aceitou o pedido de suspensão, suspendeu durante 6 meses para sem previsão legal, e a gente falou, não, tem que julgar a apelação, queremos que julgue. Enfim, ou seja, a gente ganhou em primeira instância, a apelação não foi julgada, está parada, porque o Tribunal de Justiça, com essa relação promissa com o Executivo, aceitou um pedido de suspensão, que era um prazo de 6 meses que já acabou agora. Então não sei o que eles vão inventar aqui para frente, se vão matar um desembargador mais garantista, trazer outro, não sei, mas enfim, infelizmente a situação é essa. E é o que a gente tem constatado até hoje nas inspeções do presídio. Então essa é uma ação civil pública muito emblemática, não duvido que possa cair numa prova de defensoria, seja aqui em São Paulo, seja em outro estado. E também essa peculiaridade que foi, como eu coloquei, algo excepcional, né? Aceitou-se um recurso especial em face de uma decisão que não era uma decisão colegiada, era uma decisão que foi tomada ali por um desembargador num agravo.
Tá, eu falei um pouco já antes disso, né, sobre o banho de sol, passei para o próximo slide, Douglas. Então, à esquerda aqui é uma cela, enfim, semelhante a uma masmorra do Império, e aqui também é uma outra cela, como a gente falou um pouco mais cedo aqui, mostrou, são portas que não são gradeadas, são chapeadas, então não há circulação de ar, e apenas uma unidade havia banho de sol no setor disciplinar. Vamos lá, o habeas corpus que a gente ganhou com o ministro Celso de Mello foi, salvo engano, no final de 2020. 20 ou 21? Acho que foi 20, depois ele aposentou. Ou seja, mesmo com o trânsito em julgado de um habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal, a gente tem a dificuldade ainda de executar isso. Então, como nesse caso, por exemplo, aqui dessas inspeções, havia banho de sol em apenas uma unidade prisional no setor disciplinar, que a gente chama vulgarmente de castigo. Pessoal, a gente continua, vocês querem tomar água, voltar, vocês que mandam. Tá, vocês que mandam. Então vamos lá. Eu teria 1000 coisas para falar aqui, né? Mas se vocês quiserem fazer uma pausa, tomar uma água, ir no banheiro, aí vocês fiquem à vontade. Continuar? Tá. Então vamos lá. Sol já, pessoal. E aí, aqueles 14 dias sem banho de sol, e em 40% das unidades não havia banho de sol no seguro. E aí, repito, né? Ou seja, era um lugar que era para a pessoa estar para sua segurança, porque eventualmente ela foi ameaçada alguma coisa, mas é um lugar onde ela está cumprindo uma pena mais cruel, mais desumana e mais degradante. Falando de assistência material, higiene pessoal, então 62% das unidades prisionais inspecionadas durante a pandemia, as pessoas presas disseram, né, e a gente constatou, que o fornecimento de itens de higiene era insuficiente, né? Então é isso, são pessoas que não têm papel higiênico, sabonete, etc e tal. E aí a reflexão que eu trago, pessoal, como eu falei, né, no início, há uma terceirização do custo do aprisionamento para as famílias que já são pobres e miseráveis. Mas pensa que tem aquela família que ela não tem nada. Então assim, se o Estado não dá, e se a família não dá, quem que dá? A facção. E aí fazer outro parênteses aqui, pessoal. Tem um ex-ministro que tem o mesmo sobrenome que eu chamo de Serginho Malvadeza. E assim que ele começou em 2019 com o atual presidente, houve o que a gente chamou de pacote fake, né? Então era um pacote que eles diziam que se as penas fossem mais severas, os regimes mais severos, a gente diminuiu a criminalidade. Então assim, a lógica é exatamente o contrário. Quanto menos pessoas presas, menos a facção tem soldados, menos as pessoas têm dívidas e é melhor para a sociedade, né? Porque um dia eles saem, né? Então assim, o que foi alegado ali, né, que você ter regimes mais severos ou penas mais severas era melhor para o crime organizado, é exatamente o inverso. Como eu falei agora, se a família não dá, se o Estado não dá, quem que vai dar alguma coisa? E aí 36% das pessoas colocaram que, além de ser insuficiente, os kits de higiene eram de baixa qualidade. Então aqui a foto 66 do relatório, do CDP Firmino de Franco da Rocha, eu não entendo muito de absorvente, mas a moça explicou ali, a gente tirou a foto, que era algo que não absorvia. Enfim, além de ter pouca quantidade, o que tinha, a qualidade era muito ruim. Nessa foto acima, próxima foto, Douglas, a gente vê que seria uma escova de dente, mas enfim, parece algo ali usado para engraxar o sapato. E essa foto de baixo é a minha mão. E aí a pessoa presa falou assim: doutor, ó a pasta de dente que forneceram pra gente. Eu coloquei na minha mão, ela tinha cheiro de pasta de dente, mas ela parecia um álcool gel, era uma coisa meio viscosa assim, enfim. A gente fez alguns cálculos, eu não vou lembrar se foi no presídio de São Vicente, algum outro presídio, acho que foi São Vicente, porque assim, a gente faz a inspeção e, como eu expliquei, a gente entra com os pedidos de providência. E aí a SAP traz os documentos. Então assim, no último trimestre ela comprou tanto, no último semestre comprou tanto. A gente faz os cálculos ali, o Thiagão era muito bom em matemática, então a gente conseguia provar que um sabonete era para 7 pessoas num período X, uma semana, 2. Ou que uma pessoa tinha que dividir um tubo de pasta de dente com mais 10, né?
E aí, falando não de kit de higiene e material de limpeza, né? Então, rodos, vassouras e outras questões, 43% das pessoas, em relação a essas unidades, falam que nunca recebem. Então, aqui, por exemplo, a foto 70 é um balde que estava remendado, furado. Essa foto eu que tirei. O que eles explicaram? Que eu cheirei também, então, assim, eles dão como se fosse um sabão, mas na verdade é mais água do que sabão essa garrafa. E ali era uma vassoura que não tinha mais ali o pelo, enfim, a piaçaba, não sei exatamente o que era, mas era uma vassoura que não limpava. Na P1 de Sorocaba. E aí, falar um pouco de roupas, toalhas. 64 das pessoas presas falam que recebem a roupa apenas na inclusão. Então vamos supor que eu, Matheus Moro, fui preso, fiquei preso durante, não sei, 3, 4 anos. E eu só recebi uma roupa na inclusão. Falei do exemplo no início da conversa, da nossa conversa aqui em relação à pessoa que só tinha uma roupa e estava com a roupa molhada. Então aqui a próxima foto, as fotos 81 a 83, Douglas, elas mostram as roupas, né? E aí, sem querer ser redundante, volta a repetir, o secretário vai lá na Rede Globo e fala, não, tá tudo certo com as roupas, né? Então a gente tira a foto e filma e mostra que não é bem assim, né? Então ali era uma calça, aqui era uma camisa furada, e na foto de bocha era uma toalha, que era mais comprida, tive que dividir em 2 e ela já era totalmente fina, assim, enfim, a foto mostra exatamente como é que é, desgastada, velha, enfim. Em 57% das unidades, as pessoas presas não tiveram reposição de máscaras, então aqui era uma moça que estava no meio da pandemia, né? Uma moça mostrando que a máscara estava furada, rasgada, enfim. E aí vou falar de mais uma ação civil pública que a gente entrou, que é o que a gente chamou em 2018 de pena de fome, né? Vou falar um pouco aqui. Então, assim, essas fotos, pessoal, em 30% das unidades dos presídios inspecionados, não havia proteína para preparar as refeições. Então, existiam as normativas. Tem que ter tanto por cento de carboidrato, de frutas, de verduras, de legumes, mas que as pessoas presas falam e a gente tira foto e mostra, né? Elas comem basicamente arroz, feijão e salsicha ou linguiça. Então elas não têm legumes, verduras, frutas e etc. Então assim, não há a quantidade suficiente e nem a qualidade nutricional suficiente. Então o que a gente faz? A gente faz a inspeção e pede documentos para a SAP. E a SAP envia os documentos. Então a gente consegue mostrar por A mais B que para X pessoas, num período ali de 3 ou 6 meses, elas teriam que ter X de frutas, de legumes, de verduras, de proteína animal, seja ovo, seja carne, e não tem, né? Então aqui é uma foto que mostra, a primeira que a foto da esquerda seria o que chamam de dieta especial, para alguém que ou é idoso, ou tem uma diabetes, etc e tal, e assim, o aspecto era horrível, como está na foto. E a foto da direita, na P2 de Sorocaba, onde havia arroz, feijão e um ovo com casca. Então, assim, as pessoas não têm talheres, não têm sabão, não têm água, então imagina as condições ali sanitárias do local. Existe o que a gente chama de pena de fome, por quê? As pessoas presas, elas recebem uma refeição às 6 ou 6h30 da manhã, dependendo da unidade, elas vão almoçar às 11 ou 11h30 da manhã, dependendo da unidade, e vão ter o chamado jantar às 4 ou 4h30 da manhã, dependendo da unidade. Depois elas não comem mais nada, ou seja, há um jejum forçado que pode variar aí de 12 até 17 horas entre a última refeição de um dia e a primeira do dia seguinte, né? Então é o que a gente convencionou chamar, enquanto Defensoria Pública, de pena de fome. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal, a gente entrou com uma ação civil pública em 2018 que não era relacionada à alimentação fornecida nos presídios, mas é o que a gente chamou das pessoas em trânsito, né? Então eu, antes de atuar 5 anos em tutela coletiva e coordenar o Unesc, eu trabalhei durante 10 anos em São Vicente. E o defensor que trabalha no criminal, não sei se tem alguém que faz estágio na defensoria aqui, alguma coisa assim, a gente tem, qual que é o nosso dia a dia? A gente vai ali para audiência à tarde, e aí, dependendo da comarca ou da vara, vai ter, sei lá, 2, 3, 4, 5, em São Vicente a demanda era muito grande, eu fazia 8, 9 audiências por dia. Então as pessoas saem do presídio para os fóruns ali, depois de tomar o café, elas não almoçam, né? Elas saem antes das 11 da manhã, e elas vão ficar o dia inteiro nos fóruns sem comer, né? É o que a gente chama de pena de fome, e não é que acabou a audiência do José e o José vai voltar para o presídio, não.
vai vir todo mundo no latão, veio junto e vai junto. Às vezes é mais de uma cidade, 2, 3 cidades. Então, CDP de São Vicente, não tem presídio em Santos, não tem presídio no Guarujá, então as pessoas estão presas em São Vicente. Então, enfim. E aí o que a gente observou? E a gente levantou dados, né? Que as pessoas ficavam ali ou em trânsito várias horas sem comer, ou porque ela foi presa em flagrante, foi para a delegacia, foi para a custódia e ficou 1, 2 dias sem comer. Então chegou a ter dados de pessoas há 2 dias sem comer. Então assim, chamar de pena de fome não é um exagero, é o que acontece na realidade. E a gente entrou com uma ação civil pública, se não me engano, em 2018, em relação a ter o fornecimento de alimentação para as pessoas presas em trânsito. O Ministério Público foi favorável aos nossos pedidos, tanto pedidos liminares quanto na sentença. O juiz da Fazenda aqui de São Paulo, ele foi um juiz muito razoável. O que ele fez? Já haviam muitas provas. Por exemplo, o Instituto Pro Bono, ele tinha um projeto, que eu não lembro se era acho que Itapecerica, em que ele fazia as custódias. Então ele pegava as declarações se as pessoas não comiam. A gente mandou um comunicado para a Carreira e os defensores de todas as cidades aí espalhadas. São Paulo tem mais de 600 cidades, a defensoria está em 43, mas enfim, nas maiores e tal. Então os defensores ajudaram a gente a instruir, né? Então pegavam declarações de pessoas presas, não comi, todas as cidades espalhadas pelo Estado. Então foi uma ação civil pública, obviamente, muito bem instruída. E o juiz foi muito razoável. O que ele fez? Ele oficiou todos os fóruns estaduais e federais do Estado. E veio a resposta dos juízes dizendo, não há um fornecimento. Teve juiz que falou, até saiu na mídia, vocês vão lembrar, uns 3, 4 anos atrás, uma juíza, salvo engano, em Araraquara, em que na sala dela comprou com seu próprio bolso dinheiro para as pessoas que estavam com fome e ela foi para a corregedoria de um tribunal nazifascista. Pois bem, a inicial já era muito bem instruída e as respostas de todos os fóruns do Estado eram não há comida, não há fornecimento de lanche, etc e tal, e a SAP negando e a gente comprovando ali. Pois bem, novamente, ganhamos em primeira instância e perdemos a apelação e agora vamos para o STJ, para o STF, sem produzir prova em questão de direito. Então assim, ou seja, o Tribunal de São Paulo falou que as pessoas presas não têm que ter médico, não têm que ter saúde e tem que passar fome. Como é que um cara passa num concurso e ganha 50 mil por mês para dizer que um ser humano tem que passar fome? Então, enfim, a gente pega aí, voltando a falar do jejum ali, 51% entre que o jejum é de 14 a 15 horas, né? Enfim, não quero ser repetitivo, mas eu acho que o Hitler, o Mussolini, sei lá, o Franco, o Salazar, eles não eram tão criativos como o judiciário, o executivo paulista. Vocês sabem o que é o jumbo, pessoal? Jumbo, vocês sabem? O que é o jumbo? Sábado nos trens para entregar os presos, né? Porque sábado tem leite, tem dental, roupa, aí pode levar para a companhia. Perfeito, David. Ou seja, são os mantimentos, como eu falei aqui durante a nossa conversa, que o Estado não dá e a família traz. O que aconteceu durante a pandemia? As pessoas ficaram sem visitas, como eu falei agora há pouco, durante aproximadamente 8, 9 meses e elas não poderiam entregar o jumbo, porque é uma diferença. Existe o Sedex, que é caro, que a pessoa manda pelo correio, né? Tem uma taxa, etc e tal. E existe o jumbo, que são mantimentos que a família vai num dia específico, dependendo da unidade, na porta da unidade, e entrega, que é para manter a pessoa. Então, remédio, comida, roupa, item de higiene, enfim. O jumbo, ele foi suspenso assim que começou a pandemia, lá pro dia, 13, 14 de março de 2020, e até hoje ele está suspenso. Vocês acreditam nisso? Então a gente tem estádio de futebol com 60, 70 mil pessoas, tem shows acontecendo, enfim, estamos aqui na sala, presumo que todos e todas vacinados, algumas pessoas estão com máscara aqui, eu tô distante, estou sem a máscara, etc e tal. E aí as famílias falam, é muito caro, o Sedex é muito caro. Então assim, não dá pra gente refletir e pensar numa razão, e a Constituição Federal, o artigo 5º fala, né, a pena não passará da pessoa do condenado. E a família cumpre a pena junto com a pessoa presa. Então assim, as pessoas não puderam entregar o jumbo até agora. O que eu vou falar pra vocês?
não tenho o que falar, tenho que me envergonhar de fazer parte dessa magistocracia que faz tudo isso, né? E aí, o que acontece? Os dados com base nessas inspeções mostraram que em 85% das inspeções havia uma demora para a entrega do SEDEX. Ou seja, a SAP alegava que não, mas eu tive, por exemplo, no final de 2020, no CDP de Limeira, em que eu entrei num almoxarifado, a inspeção, sei lá, foi no dia 20, vamos supor, 20 de novembro, e eu tirei foto de SEDEX, e tem o carimbo do correio ali, mostrando que o SEDEX tinha chegado um mês antes. Então, assim, não há outro motivo para você fundamentar o que o Estado faz, a não ser para desumanizar as pessoas, né? Enfim, eu tinha falado um pouco do GIR aqui numa outra parte, pessoal, mas eu falei da inspeção em São Vicente, né? Então, essa foto que a gente tirou ali com o GIR saindo com os cachorros, né, marchando, se não fosse trágico, seria patético, eles marchando e cantando, mas não era patético, era trágico, porque a gente chegou lá e tirou foto da mão dessa pessoa. Já falei da falta de vacinação também, né, que embora o Ministério da Saúde colocassem elas como um grupo prioritário, a gente teve que entrar com a ação civil pública. Aqui é uma cela na P2 de Guareí, em que só há pessoas idosas. Não sei se o Douglas já chegou nessa foto aqui. Então, assim, eram pessoas... mostrei aquela foto do rapaz lá, paraplégico, com a sonda, né? Então, são aí pessoas idosas que estão ali para morrer, né? Eu vou tentar pegar algumas coisinhas aqui, pessoal, que eu não falei da tutela coletiva, mas que eu acho que podem ser interessantes para o nosso debate aqui. Vocês ficaram sabendo, a gente, em 2020, como eu falei no início, a principal função do núcleo especializado em situação carcerária é fazer a inspeção do presídio e tutela coletiva, né? Só que quando começou a pandemia, a gente ficou aí até a primeira inspeção 2-3 meses sem fazer a inspeção. Existiam colegas, enfim, que tinham comorbidades, que não estavam vacinados, que preferiram, a gente, enfim, retirou eles da inspeção. Todo um contexto em que o número de inspeções em 2020 diminuiu bastante, né? Mas a gente tinha que, enfim, fazer alguma outra atividade ali. E o que a gente fez? A gente pediu dados para a SAP em relação às pessoas presas por tráfico. Saiu bastante na mídia isso também em 2020. E a gente fez um mutirão. Então a gente pegava processos que transitaram em julgado em primeira instância e fazia habeas corpus do TJ, e processos que transitaram em julgado em segunda instância e fazia habeas corpus para o STJ. E aí a gente chegou nesse mutirão a 64% em que a gente ganhava no STJ quando subia do HC do TJ e, salvo engano, a 81% de êxito nos HCs no STJ, de processo, posso também depois encaminhar o material para vocês, pessoal, de processos que transitaram em julgado em segunda instância depois da apelação. E a gente debateu isso muito também em 2017, 18 e 19, quando tiveram aquelas ADC sobre a presunção de inocência, etc e tal, né? Então, assim, se a gente ganha 64% dos habeas corpus no STJ, é porque 64% das decisões do TJ são ilegais, né? Mas falando um pouco da tutela coletiva, então a gente entrou com esses mutirões. Só que a gente começou a pensar, mas 64%, 81% é muita coisa. Então a gente pegou alguns casos específicos e pediu o aditamento já no STJ de transformar o HC individual no HC coletivo. E nos vários ministros e ministras. Um deles caiu na mão do Rogério Schietti, né, que a gente brinca que nem parece que é juiz, né? É um ministro que tem sido muito bom em relação a várias pautas aí de invasão ao domicílio, enfim, outras questões aí de incursões de policiais, etc e tal. E aí o que acontece? Ele aceitou essa emenda que a gente fez de um habeas corpus, que era do colega Douglas, ele tem um nome que é difícil de falar, mas o outro nome é Nunes, Douglas Nunes, que é um colega lá de Limeira. Então, o Schietti aceitou essa emenda, então a gente transformou esse habeas corpus coletivo, um habeas corpus individual num habeas corpus coletivo, conseguimos a concessão da ordem pela turma, foi acho que meados aí de, não sei se outubro de 2020,
E aí, ou seja, numa única ação a gente conseguiu aí, em tese, né, dependeria, claro, dos juízes de primeira instância e segunda instância observarem a decisão, mais ou menos a soltura de 1.000 pessoas, mais ou menos. Por quê? Porque eram casos em que, ou em primeira instância ou em segunda instância, era o chamado tráfico privilegiado, né, o parágrafo 4º do artigo 33, em que pessoas foram pegas aí com quantidades irrisórias de drogas, e em vez de ter fixado o regime aberto e a substituição da pena e a aplicação do parágrafo 4º, eles teriam tomado, sem a aplicação do parágrafo 4º, ou um semiaberto ou um fechado. Então, assim, também saiu muito na mídia na época esse habeas corpus coletivo, né, que infelizmente, né, é o famoso a alegria do pobre dura pouco. No ano passado, o Ministério Público do Estado, também aqui de São Paulo, também, que tem aí contornos nazifascistas, entrou com um recurso extraordinário, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes, né? E o ministro Alexandre de Moraes, ele tirou, numa decisão individual, a gente apresentou um recurso que ele não aceitou, ou seja, o ministro decidiu, a gente apresentou um recurso que era para a turma julgar, e ele falou, não, quem julga sou eu, não vou deixar a turma julgar. Uma coisa assim, enfim, surreal. E aí ele tirou o caráter coletivo, ele entendeu que o habeas corpus, né, como eu falei aqui no início da nossa conversa, não há previsão legal e constitucional do caráter coletivo, era uma jurisprudência, mas na visão do ministro Alexandre de Moraes, houve essa decisão, né? Então era um caso também super emblemático, que foi aí, enfim, até inscreveram a gente em prêmios aí em relação a essa atuação coletiva. Enfim, vamos ver o que vai ser decidido nesse recurso extraordinário, né? Mas uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes tirou o caráter coletivo. Então, acho que além de outras questões que eu trouxe aqui hoje para vocês, eu acho que acho que é uma atuação que pode cair também em prova, em concurso, assim, que ele não nasceu como um habeas corpus individual, né? Coletivo, é um habeas corpus individual que com o aditamento a gente conseguiu transformá-lo num habeas corpus coletivo. No começo do ano agora, a gente entrou com uma ação civil pública em relação ao corte de cabelo. Não sei se vocês viram isso também na mídia. Era uma ação civil pública que a gente tinha escrito no começo de 2020, que a gente estava para protocolar, e aí começou a pandemia. E estrategicamente a gente concluiu, conversou com os colegas do núcleo, que pela questão sanitária, as questões da pandemia, a gente não ia ter êxito nessa ação, né? Que era uma ação contra o corte obrigatório de cabelo, bigode, barba e etc. A gente coloca ali na introdução dessa ação que quando os russos tomaram Auschwitz, eles encontraram, além de roupas e tantas outras coisas ali das pessoas, acho que quase 8 toneladas de cabelo. Porque tanto os homens quanto as mulheres tinham que raspar o cabelo, né? Então, assim, com esse, eu trago essa informação para vocês, né? Falei bastante do Hitler aqui hoje, para dizer que no estado de São Paulo, as pessoas presas são obrigadas a cortar o cabelo, como acontecia no nazismo alemão. E aí, vamos lá, o Estado não dá água, o Estado não dá sabonete, o Estado não dá... Enfim, tudo que a gente viu aqui na conversa de hoje, mas ele diz que a pessoa tem que cortar o cabelo por uma questão de higiene, assim a gente tem que dar risadas, ou chorar ou dar risada. Então a gente entrou com essa ação civil pública, provando por A mais B, enfim, princípio constitucionais, né, da intimidade, vida privada, enfim, dignidade, né, que eu já fui cabeludo, já tive cabelo raspado, hoje eu estou dando um pouco maior, e cada um vai usar o cabelo que quiser, né? E essa ação era uma ação geral, para o Estado inteiro em relação a qualquer pessoa. A gente tem ainda violações, vou falar isso daqui a pouco, graves violações de direito em relação à população LGBT, por exemplo, né? Mas a gente só citou, não fizemos nenhum pedido específico, mas, ou seja, no Estado de São Paulo, tudo que a gente mostrou aqui hoje, né, que a gente não dá higiene para a pessoa presa, mas ela teria que cortar o cabelo por causa de uma resolução da SAP, né? Não é uma lei, obviamente, que nem poderia ter, né? Então a gente entrou com essa ação civil pública, até algumas semanas atrás não tinha tido a análise da liminar, mas é uma ação civil pública também que a gente conseguiu instruir, como boa parte das ações que a gente colocou aqui, com base nas inspeções. Então, por exemplo, a gente chegou em inspeção que tinha um cartaz ali onde mostrava, o cabelo tem que ser assim, assim, assado.
E o que acontece? Além de não ser respeitada a intimidade, a vida privada, a dignidade de cada pessoa presa ali, se a pessoa não cortasse o cabelo do tamanho X, ou o bigode, ou o cavanhaque, ou a barba do cabelo X, ela tomava uma falta. Então, assim, a pessoa é penalizada por querer ser ela própria, né? A rigor é mais ou menos isso. Não sei como é que a gente está. Vamos ver aqui. Vou falar, pessoal, se vocês estiverem cansados, vocês me avisem, cansadas aí. Vou falar de uma outra questão, que é uma ação muito antiga, porque chegou uma demanda para a gente entrou com uma ação civil pública juntamente com o Instituto Polis e alguma outra entidade que eu não estou lembrando o nome. As mulheres presas na penitenciária feminina de Santana, elas trabalhavam durante o dia, só que a lei de execução penal, ela garante tanto o trabalho quanto o estudo. E aí o que a gente avaliou? Que se elas trabalhavam de dia, elas tinham que estudar à noite. E, salvo engano, não teria nenhuma unidade no estado em que não tem nem funcionário à noite, né? Se a pessoa passar mal, ela morre, enfim. Os próprios sindicatos dos agentes trazem esses números, inclusive agora o atual governador nomeou, acho que 5 mil agentes penitenciários, foi muito eleitoreiro isso, mas enfim. E houve uma demanda específica que não vinha de várias unidades prisionais, mas veio da penitenciária feminina de Santana. Então a gente entrou com uma ação civil pública e aí a gente conseguiu, essa aí a gente não perdeu depois dos recursos, igual boa parte das demais. E a gente conseguiu que fosse garantido o ensino noturno às mulheres ali presas na penitenciária de Santana, até porque, como eu disse, a lei de execução penal garante tanto o direito ao trabalho quanto o direito ao estudo. E aí um dos mitos também é aqueles mitos, não, a pessoa presa ela não quer estudar, não quer trabalhar, não é verdade. Ela quer estudar, quer trabalhar, até porque dá remissão, é uma remuneração abaixo do salário mínimo, é trabalho escravo, mas há uma remuneração de 3/4 salário mínimo. E isso na teoria, né? Na prática tem gente que trabalha o mês inteiro e ganha 10, 20 reais, enfim. Mas aproximadamente 10 a 11% das pessoas presas no estado de São Paulo trabalham e estudam. Então também foi uma atuação bem interessante da Defensoria Pública, do NESC, em relação a direitos do cárcere também, e também em relação à tutela coletiva. E aí eu queria falar um pouco, a gente falou agora há pouco, né, dos familiares cumprem a pena juntamente com as pessoas presas. Você deve ter ouvido falar da famosa revista vexatória também, né? Ou seja, que as pessoas elas eram e ainda são obrigadas a ficar nuas, né? Então senhoras de 70 anos, obrigadas a agachar, etc. e tal. Desde o final, a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública, entrou com várias ações individuais, mandado de segurança, etc. e tal, de 2017 para trás. E a SAP, em 2017, ela compra os famosos body scanners corporais. E se você entrevistar o atual secretário e o anterior, vão falar, não, quem queria os body scanners era a Defensoria Pública, isso não é verdade, né? Aquela coisa, uma frase dita durante 100 vezes, ela vira verdade. O que a gente sempre sustentou? Não sei se vou lembrar o artigo certo de cabeça, pessoal, mas o CPP, não sei se é o 241, o que ele fala? Da chamada fundada suspeita, né? Ou seja, a pessoa vai ser revistada se ela tiver uma fundada suspeita, né? Pode ser aqui a gente ir embora aqui na esquina, numa blitz policial, etc. e tal, né? E aí o que acontece? No Brasil é muito normal as pessoas serem abordadas porque elas são negras, por exemplo, né? Isso é um dado concreto, não é um dado que eu trago da minha cabeça. E aí, em relação à revista vexatória, o que a gente sempre alegou enquanto Defensoria Pública? Que o fato de você ter um parente, um filho, um marido, um namorado, enfim, um companheiro ou uma companheira presos, não te traz uma fundada suspeita. Então o que acontece na prática? Na prática, qualquer pessoa que vai visitar, antes era uma regra geral o desnudamento, né, revista vexatória, constrangedora, íntima, né? Ela é revistada, ou seja, a pessoa, só o fato de ser, o artigo 5º fala, a pena não passa da pessoa do condenado, mas não acontece na prática. E aí, a partir de 2017, a SAP sempre alegou isso, a Defensoria queria o scanner, está aí o scanner. Não, a gente nunca pediu o scanner, pelo contrário, a gente alegava que não podia haver uma revista total, genérica de qualquer pessoa, né? Isso está escrito nos mandados de segurança, nas ações indenizatórias, etc. e tal. Só que mesmo depois da instalação dos body scanners, muitas pessoas continuam passando por revistas vexatórias. Não são todas como eram antes, né? E aí alguns dados muito interessantes, que teve um trabalho conjunto da Defensoria, com a Conectas, com o TTC, com o IBCCRIM, Pastoral Carcerária,
O que a gente mostrou? Não vou lembrar aqui de cabeça os dados, mas vocês terem uma ideia. Vamos supor que no ano de 2013, 1 milhão de pessoas foram revistadas. Em apenas 0,03 das revistas encontraram algum ilícito, seja droga, celular, etc. Ou seja, além de ser ilegal, os fins, que era ter algo legal, não justificam os meios. Você fazer revistas vexatórias, humilhantes, degradantes, com desnudamento de pessoas, e aí a maioria são mulheres, né, que fazem as visitas, obviamente. Então, assim, nem por um argumento, vamos dizer assim, estatístico e aí, vamos dizer, de segurança pública, ou seja, ficou provado por A mais B, mesmo com as revistas, que os ilícitos, eles entravam nas unidades prisionais de outra forma. Não estou dizendo aqui que são os agentes ou que são os terceirizados, etc., mas não eram pelas pessoas presas. Se em 0,03% dos casos, aí são dados da própria SAP, e aí, enfim, não vou lembrar se era 1 milhão, mas era um número muito grande, a gente vê que, ou seja, nem do ponto de vista, os fins não justificavam os meios. A partir de 2017, foram instalados nas unidades prisionais, e salvo engano tem em todo o estado, exceto nos CRs, HCTPs, mas enfim, em praticamente todos os estados, os body scanners. Se algum de nós quebra um braço, enfim, tem uma lesão, a gente vai para um hospital, e nesse hospital, quem vai fazer um raio-x ou um outro exame na pessoa que tem essa lesão é alguém que fez um curso técnico de radiologia, estudou 2 anos, ou uma faculdade de 4 anos de radiologia. Pois bem, os policiais penais que operam os scanners, eles fizeram um curso de 10 horas. Então, eles não conseguem diferenciar se a pessoa tem um ilícito, seja na roupa, enfim, ou em algum órgão interno, ou se são gases e etc e tal. Então, inclusive, não sei se alguns estavam na semana passada, a gente fez uma audiência pública, o NESC fez uma audiência pública em relação a violações de direitos das pessoas presas. Aí tem pessoa que fala, se eu vou visitar no sábado, depois do almoço da sexta-feira eu não como nada, porque eu não quero ser humilhada. E aí eu trouxe esse exemplo da revista Vexatória para trazer uma atuação que a gente teve, que não foi uma atuação coletiva, mas foi uma atuação individual. Eu atendi ali, não sei se foi em 2018 ou 2019, atendi uma senhora, uma jovem, que devia ter aí mais ou menos 30 anos, que até foi na Defensoria Pública com a filha, que devia ter na época 2 anos. O resumo da história é que ela foi sequestrada pelo Estado e estuprada pelo Estado. Por quê? Ela foi visitar a sua mãe, né, no caso a pessoa de 30 anos e a netinha, né, de 2 anos, foi visitar a sua avó, na penitenciária feminina de Santana. E ela foi passar pelo scanner, e aí começou aquela constrangimento, humilhação, no seguinte sentido: a casa caiu, se tem alguma coisa aí, dá o BO, etc e tal. Não vou contar maiores detalhes, mas na audiência em que ela foi ouvida, eu e o escrevente eram os únicos homens. A juíza, a procuradora que defendia o Estado e a promotora, elas não queriam mais ouvir a pessoa falar a história, mas basicamente foi o seguinte: começou todo esse constrangimento, ela foi sequestrada pelo Estado, ou seja, ela e a filha foram levadas contra a sua própria vontade, obviamente, para um hospital público, o Hospital do Mandaqui. Nesse local, ela foi obrigada a usar o banheiro com a porta aberta, com o hospital inteiro olhando ela. Ela foi obrigada a passar por exame de raio-x e ela desconfiava que estava grávida, ela falou que não poderia passar por esse exame, mas algum outro exame de imagem, não sei se foi ressonância, enfim. E depois, ela foi obrigada que um estranho, no caso, um médico público, colocasse a mão nas suas partes íntimas. Então, ou seja, ela foi sequestrada pelo Estado e estuprada pelo Estado, né? Enfim, se isso não te toca, a gente não tem que mais falar em democracia, em humanidade, etc. Ganhamos essa ação indenizatória, né? Então eu trouxe esse exemplo para dizer assim, para além da violação de direitos das pessoas presas, existe a violação dos direitos dos familiares que cumprem a pena junto, e mesmo após a instalação dos body scanners, existe caso como esse, em que a gente ganhou uma ação indenizatória, esse a gente não vai ter recurso, etc., a gente transitou em julgado já, e a gente recebe uma série de denúncias, uma série de atendimentos em que as pessoas falam:
que elas são obrigadas ainda, em um caso ou outro, em muitos casos, a fazer o desnudamento mesmo com scanner. E acontece o seguinte, pessoal, algo semelhante à revista vexatória, se a mulher é visitante e vamos lá, tem 200 mil pessoas presas, vão ter aí 190 mil homens e aproximadamente 10 mil mulheres, assim, a grosso modo, mas enfim, ou seja, a maior parte dos visitantes são mulheres, são senhoras, são mulheres jovens e etc. Se a mulher está menstruada e vai fazer uma visita, ela é obrigada a entrar numa sala, tirar o seu absorvente, receber um absorvente da SAP na frente de uma agente penitenciária, de uma policial mulher. E isso não são casos isolados, isso é praxe, né? Uma coisa que eu falei do scanner, da revista vexatória, do estupro, do sequestro, não, isso é uma praxe. Então, toda mulher que vai fazer uma visita e está menstruada, ela é obrigada a entrar numa sala, ficar nua na frente da gente ali, tirar o seu absorvente e colocar um outro absorvente, que até elas costumam dizer que é de uma qualidade ruim, mas se fosse o melhor absorvente do mundo. Enfim, é o que a gente vive aí nas unidades prisionais do estado de São Paulo. E para concluir, pessoal, eu falei um pouco no início aqui, acho que até a Francisca encaminhou esse material mais cedo, né? De uns 3, 4 anos para cá, a gente começou a receber na Defensoria Pública algumas reclamações em relação a violações de direitos da população LGBT, né? E aí eu vou trazer alguns dados aqui para você, tem inclusive uma DPF, que foi a DPF 527, né? Mas dados da Defensoria Pública mostram que 90% da população LGBT sofre restrições em relação a compartilhar utensílios. Então, por exemplo, fizeram uma inspeção em Aras, eu tirei uma foto em que havia uma caneca e a população LGBT é obrigada a amarrar um barbante ou aqueles elásticozinhos bege de dinheiro, porque os utensílios delas não poderiam ser misturados. Quase não tem utensílio, mas enfim, a canequinha tem. 90% são obrigadas a ficarem nuas na frente de outras pessoas presas. Então, vamos supor, a gente tem um presídio masculino, onde vivem mulheres trans, que são obrigadas, numa blitz do giro, a gente falou aqui muito do giro hoje, né, a ficarem nuas, mulheres a ficarem nuas no meio de homens. 80% apontam que não tem o nome social respeitado. 32% afirmam ter pensamentos suicidas. E o que é muito comum em inspeção, não acabei não mostrando essas fotos aqui hoje, mas no outro relatório, aquele de 2014 a 2019, que a gente enviou mais cedo também, muita autolesões, né? Autolesões nos pulsos e tal, e pensamentos suicidas. Assim que a gente entrou no núcleo em 2017, a gente fez uma inspeção na Penitenciária Feminina de Santana, onde em um mês tinham ocorrido 5 suicídios, né? Não de população LGBT, mas só para contextualizar também, ou seja, em um único mês, 5 suicídios. E aí eu falei agora há pouco da questão do corte de cabelo. 20% da população LGBT é obrigada a cortar o cabelo contra a sua própria vontade. Os dados da SAP de 2020 apontam que, mas são dados subnotificados, né, que existiriam 2.747 pessoas da população LGBT, 42% seriam gays, lésbicas, 30% seriam bissexuais, 17% travestis e 6% mulheres trans. Pessoal, eu acho que eu fiquei aqui durante 2 horas falando, enfim, vocês não me cortaram, não fizeram perguntas, mas basicamente podia trazer tantas outras tragédias e misérias, mas acho que basicamente o que eu trouxe pra gente conversar aqui era hoje era isso. Enfim, todo mundo com uma cara meio chocada, né? Enfim, eu peço desculpas aí, mas somos mensageiros do caos falando de miséria, e eu estou à disposição aqui para perguntas, reflexões, a gente conversar mais um pouco se vocês quiserem ainda. Só fiquei curioso, você falou que teve uma ação da equipe mínima de saúde, foi você que entrou, é isso? Então, eu só dei um exemplo, Vitor, né? Eu só dei um exemplo, Vitor, assim, a gente fez várias ações também. Qual a estratégia que a gente usou durante muitos anos, assim, vai? Então, fizemos uma inspeção
em Taquarituba, a gente fazia uma CP, inclusive um presídio onde a gente fez uma inspeção, que foi em 2018, tinham 4 anos já o presídio, nunca tinha tido médico, ninguém, assim, eu tirei fotos de cenas horríveis, assim, esse dia. Então, assim, a Defensoria Pública entrou com várias ações em relação a vários presídios, aí não sei se foram 30, 40, 50, 100 ações, mas tiveram várias ações que a gente focava num único presídio. Mas essa que você falou é que... tá no YouTube também? Não? Tá legal. Não, vamos continuar. Para responder a pergunta do Vitor. Essa ação que você citou, Vitor, o Ministério Público entrou com uma ação, diferentemente de várias que a gente entrou, que não eram vinculadas a um presídio ou a 2 presídios da mesma cidade. Era uma ação de âmbito estadual, né? A gente até tem um cuidado, às vezes, de entrar com uma ação. Então, por exemplo, a gente entrou com uma ação, que até esqueci de citar aqui, no ano passado, em relação, não à alimentação em trânsito, mas em relação à alimentação, que eu falei aqui agora há pouco, né, que não tem nem a quantidade, nem na qualidade nutricional suficiente. Mas essa ação a gente entrou em relação a um único presídio, que foi o de Guareí. Por quê? Porque se você ganha, legal, você faz jurisprudência, mas se você perde, você faz jurisprudência contrária. Essa ação que você citou foi uma ação civil pública que o Ministério Público ingressou para ter equipamento de saúde no estado inteiro. E ela foi apensada a uma nossa que a gente tinha entrado em relação aos presídios de Osasco. Então a gente, na verdade, atuou junto com o Ministério Público, porque tinha uma ação em relação ao Osasco, mas atuou como se fosse em relação ao estado inteiro. Então, nesse caso, ganhamos em primeira instância, perdemos em segunda instância, ainda não transitou em julgado, né? Acho que foram manejados aí os recursos especial e extraordinário, mas, enfim, ao fim e ao cabo, o Estado disse, a pessoa presa não tem que ter saúde, enfim, não tem que ter equipamento de saúde, né? Então, assim, existe uma normativa nacional, que é do PNASP, né? Que é a Política Nacional de Assistência à Saúde da Pessoa Presa, ou seja, existe um critério, então vamos supor, para 500 pessoas a equipe é um tamanho X, para 1.000 pessoas a equipe de saúde, a mínima saúde é um tamanho Y. Se tem 2.000 pessoas, é um tamanho ali que vai ter um médico a mais, um enfermeiro a mais, um psicólogo. Mas nessa ação que o MP entrou, que estava pensada uma nossa em relação aos presídios de Osasco, a decisão do Tribunal de São Paulo foi no sentido de que não haveria provas. Enfim, a grosso modo foi que o Estado de São Paulo, o Estado não foi condenado pelo Judiciário a fornecer equipes mínimas de saúde, que, como o próprio nome diz, ela é mínima, né? A gente precisaria até de muito mais profissionais de saúde nos locais onde a situação de saúde sanitária são mais ou menos essa. Não sei se foi mais ou menos o que você tinha perguntado, Victor. Eu fiquei curioso ver os dois no mesmo polo, assim, né? O defensoria e também essa questão estratégica, né? De que a defensoria normalmente não faz tão genérica, assim, mesmo quando é... Sim. Por exemplo, em relação à alimentação em trânsito e ao corte de cabelo, o exemplo que eu trouxe hoje aqui, a gente fez em relação ao estado inteiro, porque não dava para fugir muito, né? Enfim. Mas quando é algo que não está tão sedimentado, como essa questão da alimentação que eu falei, não tinha nenhuma jurisprudência e tal, a gente acabou entrando, né? Agora, a tua pergunta, ela traz uma ideia que, assim, é muito comum. Porque, assim, vamos lá, uma coisa é o promotor criminal, né? Que ele vai querer prender até a mãe dele e tal, tem que morrer, tem que prender, etc e tal. E outra coisa são os promotores que trabalham com tutela coletiva e direitos humanos, que não são os mesmos do criminal, né? Então, diferentemente da área criminal, com aquela coisa, o MP acusa, a defensoria e tal, em polos distintos, né? O MP de direitos humanos, todas essas questões que eu falei de alimentação, saúde, em relação ao GIR, né? A do GIR a gente quase assinou junto, mas por uma questão estratégica a gente queria extinguir o GIR e o MP não ficou muito convencido desse argumento, né? Mas que foi um argumento também que durante a própria ação ele, com a PEC, que criou a Polícia Penal, ele também, enfim, acabou sendo derrubado, né? Mas assim, ou seja, na questão de tutela coletiva, direitos humanos, etc., né, em relação a cotas ou carcerárias ou em relação a pop rua, tantas outras questões aí, o MP ele acaba sendo um parceiro nosso, porque não são aqueles promotores que são órgãos acusatórios no criminal, né? São os promotores que têm atribuição específica para tutela coletiva, inclusão social e por aí vai. Inclusive esse promotor que assinou, né, a ação civil pública do GIR, por exemplo, no final de 2018, assim, é um cara maravilhoso e tal, que agora está como procurador, né, numa câmara criminal, mas assim, era um parceiro muito grande nosso, assim, de construções, de atuações, tanto judiciais quanto extrajudiciais também, né. Na sala, somos
Manuel Dias e pelo YouTube também. Legal. Estamos à disposição, pessoal. Se vocês tiverem mais perguntas aí. Eu fiquei curiosa quanto à questão que você falou. São várias ações coletivas tentando inibir essa omissão do Estado, né, na lesar os direitos humanos dos presos. Quando acontece uma ação coletiva dessa, que uma decisão é favorável, após essa decisão, existe uma fiscalização para ver se está sendo implementado isso nos presídios? Como é? Helena, tá, o pessoal do YouTube está ouvindo ainda, né? Já. Não, é só para contextualizar, pessoal. Não, a Helena trouxe uma pergunta, assim, em relação a depois da gente ganhar uma ação, né, como é que essas fiscalizações acontecem e tal. Então, assim, na Defensoria Pública, as inspeções, elas são organizadas e feitas pelo Núcleo de Situação Carcerária, o NESC, né? Existe uma deliberação de 2014 que fala, por exemplo, que a gente teria que fazer uma inspeção por ano, não por mês ou por semana, né? Isso o NESC, claro, os defensores regionais podem também fazer as inspeções, né? Mas a gente tem uma metodologia própria, tem um know-how próprio, etc. E aí, o que acontece? A gente não tem perna para isso, né? No NESC existem 25 membros e membras espalhados pelo Estado, 3 deles ficam afastados para coordenar o núcleo e os demais acumulam. Então tem um colega de Araçatuba, um colega, sei lá, de Santos, São Vicente, de Bauru, que tem a sua atribuição e ainda é membro do núcleo, né? Então, embora em 2014 tivesse vindo essa deliberação do Conselho Superior dizendo, ó, tem que fazer uma inspeção por ano em cada unidade prisional, na prática são 179 presídios. E se a gente consegue fazer, e olha que a gente fez muita inspeção, né, nos últimos 5 anos aí, a gente consegue fazer 5 a 6 inspeções por mês, você vai fazer um cálculo que você vai conseguir fechar o Estado, e foi muito legal, a gente conseguiu até, não sei se saiu na mídia e tal, mas a gente conseguiu fechar o Estado. Então, assim, a gente fez até o mês passado inspeção em todas as unidades, né? Algumas porque estavam no fundão ali, região de Prudente, Araçatuba, ou porque eram unidades novas, como por exemplo o CPP de São Vicente, a penitenciária de registro. Então, assim, hoje, todas os presídios do Estado já tiveram inspeções do NESC, né? Agora, o próprio NESC fez uma proposta no ano passado para o Conselho Superior para que a atividade de inspeção ela deixe de ser apenas dos 25 membros do núcleo e passe a ser uma atividade aberta para 90 pessoas da carreira. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer 15 ou 16 inspeções por mês, em um ano a gente fecha o sistema. Então, por exemplo, falei muito aqui de São Vicente. A gente fez uma inspeção em São Vicente em março do ano passado, março de 2021. A anterior tinha sido em 2015 ou 2016. Então, se a gente não conseguir ter um upgrade nesse número de inspeções, né, com mais colegas fazendo, a gente não vai conseguir fazer um monitoramento, né? Então, por exemplo, eu citei aqui agora há pouco esse habeas corpus coletivo, lá que o relator foi o ministro Celso de Mello antes de aposentar. Transitou em julgado, ou seja, todos os presídios, não só de São Paulo, do Brasil, tem que ter no mínimo 2 horas de banho de sol em qualquer setor, inclusão, castigo, seguro, convívio. E o relatório que eu trouxe aqui para vocês, para o debate de hoje aqui, a gente mostrou por A mais B que as inspeções dos últimos meses, durante a pandemia, mostrou que no castigo, por exemplo, quase nenhuma unidade tinha banho de sol, né? Então, assim, ou seja, quanto mais inspeções a gente fizer, né, e voltando em cada unidade, a gente vai conseguir fazer o monitoramento e vai conseguir dizer se uma decisão que a gente ganhou ou numa habeas corpus coletivo, ou numa ação civil pública, se aquela decisão que a gente já teve foi favorável, né, foi procedente, ela está sendo implementada ou não, né? Era isso, né, Helena?